Alô, meus amigos, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos à TV Guarani. Imagens do estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, esse templo alviverde do futebol. Daqui a pouco você vai acompanhar em todas as suas emoções Guarani e Ponte Preta, o derby, pela fase de oitavas de final do Campeonato Paulista Sub-17. Estamos aqui com toda a nossa equipe, presença do público, o público chegando em pequeno número, é verdade. E daqui a pouco, a partir das 10 horas da manhã, a bola vai rolar, você quer bola rolando, a gente também. Lembrando para você que essa fase, repito, fase de oitava de final. Lembrando que este jogo é o complemento da primeira rodada da fase de oitavas de final. Lembrando que o time do Guarani foi o primeiro colocado na fase anterior. O time do Guarani foi o primeiro colocado do grupo 31 com 11 pontos ganhos. O time da Ponte Preta na fase anterior, que foi a fase em que se classificaram 16 equipes para essa etapa. A Ponte Preta foi a segunda colocada do grupo 30 com 13 pontos ganhos. Estamos aqui com assistência técnica de Ramon Canadinho e vamos apresentar a nossa equipe quando nesse instante as equipes já se recolheram para os seus vestiários. Muito bom dia, Renato Canadinho. Muito bom dia, Fábio. Bom dia, amigos que estão ligados na TV Guarani. Agora pode separar os homens dos meninos, porque o bicho vai pegar, Mistaldi. Como você disse, oitavas de final, jogo de ida. Estamos aqui no Templo do Futebol de Campinas, no lugar maravilhoso que é esse Brinco de Ouro da Princesa para o encerramento da rodada, oitavas de final. É o único jogo que falta nos jogos de ida desta fase de oitavas de final. De um lado Guarani, do outro lado simplesmente o maior rival de Campinas. Daqui a pouquinho aqui na telinha da TV Guarani, Fábio. Exatamente, expectativa para um jogão de bola, já estou sentindo o frisson que vem dos vestiários. Falando já que hoje vai ser o complemento da primeira rodada da fase de oitavas, ontem tivemos os seguintes jogos. O Brasilis perdeu para o Palmeiras pelo placar de 2-1, o Red Bull Bragantino perdeu em casa para o Corinthians 2-0, o Terceiro Milênio perdeu em casa para o Esfera 3-1, Juventus e Santos empataram em 2-2, o 19 Futebol Clube perdeu para o São Paulo 3-1, o São José perdeu em casa para o Grêmio Prudente pelo placar de 3-0 e o Novo Horizontino perdeu em casa para o Ibrachina pelo placar de 2-1. Estes foram os resultados de ontem que abriram essa fase de oitavas. E o que chama a atenção nesses resultados que você acabou de falar, Fábio, que todos os visitantes venceram. Apenas o Santos empatou com o Juventus no jogo de ida, portanto, abriram boa vantagem, né? Palmeiras, Guarani, Esfera, São Paulo, Grêmio Prudente e também o Ibrachina, já que venceram no jogo de ida, então já estão mais tranquilos aí para esse jogo de volta que vai acontecer no próximo final de semana. Importante resultado aí para as equipes e quem perdeu, óbvio, vai ter que brigar e brigar muito se quiser avançar às quartas de final do Campeonato Paulista Sub-17. É o Campeonato Paulista Sub-17 que você vai acompanhar. Presença do público, claro, pequeno aqui no Brinco de Ouro. Os torcedores mais concentrados aqui na nossa frente nas sociais, quando nesse instante o time do Guarani já vai entrando. O time do Guarani com o seu uniforme número 1. Os reservas já estão tomando posição. Daqui a pouco ficamos no aguardo do time da Ponte Preta. Lembrando para você que acompanha o Campeonato Paulista Sub-15, Sub-17, Sub-20, o Campeonato Sub-17 são atletas nascidos entre 2008, 2009 e 2010, sendo permitido por partida 4 atletas nascidos aí no ano de 2011. E você já sabe, para você que nos acompanha, o tempo de jogo é 40-40. Estamos aqui no aguardo do time adversário, que não ainda pintou no túnel. Estamos no aguardo e daqui a pouco você vai acompanhar. Como a gente sempre fala, futebol, paixão popular, a vida é mais leve com a emoção e a arte do futebol. Estamos aqui em Campinas. O tempo aqui em Campinas muito bom. Hoje a expectativa realmente de muito calor, o céu limpo,
céu de brigadeiro, como a gente fala, e hoje a expectativa quente, de um jogo quente hoje aqui, e nesse horário realmente, quando nesse instante tô sentindo aqui o frisson que vem de lá do vestiário, clima bastante quente hoje aqui em Campinas. E lembrando, né, Fábio, que nós estamos na reta final dos campeonatos das categorias sub-15, sub-17, sub-20, o sub-20 do Guarani, que venceu, né, o seu principal rival já no jogo de ida, na sexta-feira lá na cidade de Itapira por 1-0, então portanto joga por um simples empate aqui na próxima sexta-feira às 15 horas com transmissão da TV Guarani, Guarani e a rapaziada lá da Rua de Cima, é isso aí, Fábio. E também teremos o Santos, que venceu ontem o Guarani lá no jogo de ida pelo sub-15, 3-0, a parada não vai ser fácil para a garotada do sub-15, que joga, né, o jogo de volta no próximo final de semana, às 9 horas, também com transmissão da TV Guarani, só que o jogo vai acontecer lá no estádio do Cosmopolitano, Fábio, lá em Cosmópolis, Guarani e Santos, lembrando que o primeiro jogo foi 3-0 para a equipe praiana, Fábio. Muito bem, aí você teve as informações do nosso Renato, quando nesse instante entra em campo o time do Guarani, o time do Guarani já está postado, agora quando nesse instante entra também o seu adversário, o time da Ponte. A nível de informação, na fase, lembrando que essa fase do campeonato, não é? Os pontos vão se acumulando e aí você tem os cruzamentos. O Guarani ficou até o presente momento nessa fase da competição, foi o 15º colocado e o seu adversário, a Ponte, foi a segunda colocada na classificação geral. Quando nesse instante começa o protocolo da Federação Paulista de Futebol. Time do Guarani com seu uniforme número 1, seu uniforme verde. O mesmo acontecendo com o tradicional uniforme do time da Ponte Preta. As duas equipes já estão tomando posição. O quarteto de arbitragem ao centro. O time do Guarani já tomou posição, toma posição nesse momento o time da Ponte Preta. É aquele momento bonito, é aquele momento contagiante nesse protocolo em todos os jogos do Campeonato Paulista de Futebol. Pontualmente aqui em Campinas, 9 horas e mais 53 minutinhos, hino nacional brasileiro. Hino nacional brasileiro, quando nesse instante as equipes se cumprimentam, o time do Guarani vai ao encontro do time da Ponte, aquele cumprimento protocolar. E vamos, portanto, escalar as equipes, os artistas do espetáculo
Começando com o Bugre da cidade de Campinas. Você vai acompanhando aí na telinha da TV Guarani. 1, Bernardo Augusto. 2, Luque. 3, para Leonardo Ferreira. 4, Ananias. Com a 6, Vicente. 5, Renan Polese. 8, Léo D'Amato. E 10 para Derek. 7, Vitor Benedetti. 9, Gui Costa. E 11, Brian Queiroz. O técnico Luiz Estrada, Fábio Mistaldi. Timidamente o público vem chegando aqui no estádio do Guarani. Vamos saber o outro lado do jogo, o time da Ponte Preta. O time da Ponte Preta que vem a campo com 1, José Luiz, 2, Ryan, 3, Estevam, 4, Gustavo, 6 para Matheus Souza, 5, Chicão, 8, Matheus, 10 para Pedro, 7, José Vitor, 9, Vitor Hugo e 11, Heitor, o técnico Robson Dias. Muito bem, quando nesse instante o TOS já subiu, vamos, portanto, já que estamos falando de arbitragem, quem manda no jogo? A terceira equipe designada pela Federação Paulista de Futebol, já tem o conhecido por nós, Danilo Ricardo Salgado, de 27 anos como árbitro principal, auxiliado por Diogo Cruz Freire, de 39 anos, e Ricardo Luiz Buzzi, de 42 anos, além também de Domingos da Silva Lima, o quarto árbitro, e o meu amigo Antônio Rogério Batista do Prado, o analista de campo, Fábio. Exato, e lembrando com relação aos capitães, o capitão do Guarani é o Leonardo e pelos lados da ponte o Chicão é o camisa número 5, capitão do time da Ponte Preta. Público chegando timidamente, mas chegando aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Lembrando que esse mês de outubro, o que nós tivemos de derby, teremos ainda pela frente, né, Fábio? É uma verdadeira overdose de derby campineiro. De um lado, né, a gente fala e acompanha e vem acompanhando sempre os jogos do Guarani e do outro lado, o seu principal rival. Tem tudo para ser um baita jogo, é o que esperamos aqui a pouquinho, aqui na telinha da TV Guarani, Fábio. Muito bem, a bola já está no centro do campo, os dois bandeiras já conferem as redes das metas, daqui a pouco vão tomar as suas posições. A bola já está no centro do campo, o Guarani ainda bate bola, o mesmo acontecendo com o time da Ponte Preta. Esse momento de aguardo é para dar as 9 horas aí do relógio, né, já que tudo andou dentro do protocolo, dentro do time certo, ainda temos alguns minutos, né? Por isso até o árbitro vai aquecendo ali, a rapaziada batendo bola, a equipe da Ponte Preta fazendo ali seu último grito, né? Aquele grito de incentivo, e também vai acontecer isso daqui a pouco pelo lado do Guarani. E a galera vem chegando, viu, Fábio? Você falou que a galera timidamente estava, agora parece que o povo acordou e está chegando aqui no Brinco de Ouro da Princesa. E um detalhe bacana desse tipo de campeonato é que o torcedor apoia e apoia mesmo, joga junto com a equipe, mesmo em pequeno público. Falando um pouquinho, a bola vai rolar daqui a pouquinho, falando sobre os artilheiros do Guarani, o Gui Costa com 5 gols, o Guarnier, que também é artilheiro, não joga hoje, o Gui Costa joga no lugar do Guarnier, também com 5 gols. Brian Costa, Vitor Benedetti com 4 e o Luque com 2 gols. Esses são os principais artilheiros da equipe do Guarani. O Guarani que também tem alguns jogadores pendurados, o Mazuca, o Gui Costa, o Arthur Pezin e o próprio treinador aí, o Luiz Estrada. Suspensos pelos lados do Bugre, o Yuri e também o Guarnier. Bola no centro do campo. Vamos lá, Renato. Rapidinho, aqui vou ver se vai dar tempo, né, Fábio? 12. Bruno, 13, Caetano, 14, Guilherme, 15, Arthur, 16, Rafão, 17, Thiago Costa, 18, Cauã, 19, Melo e 20, Caio Emanuel. Estes os suplentes por parte do Guarani. E a bola está rolando para você ligado na TV Guarani. E o jogo começa, o jogo está parado nesse instante. O árbitro já marcou uma falta. Falta no campo defensivo do time do Guarani. Ajeita para a cobrança lá o Leonardo, entregando para o Ananias. Ele solta a bola lá do esquerdo, é o Vicente. Tentou o Vicente por aqui, caiu, a bola fica na frente com o Benedetti. Tenta o Benedetti, foi desarmado pela zaga, o Rian tirou dali no meio, cortou, bem colocado o Leonardo de novo. Levanta no campo de ataque, corta a zaga do time da Ponte. São os primeiros movimentos de partida, é o jogo que você acompanha pela TV Guarani. Jogo decisivo, jogo de oitavas de final. O bicho pega. E a bola fica aqui do lado esquerdo com o jogador o Vicente, recolhido mais atrás aqui, vai soltar a bola para o Ananias, pressionado, pressiona lá o Heitor para cima dele, faz o passe lá na ponta para receber o Luque, é o número 2, tem dificuldade, a bola não chega a sair, mas deu a bola de graça para o time da Ponte que domina. 1 minuto de jogo, o tempo vai passando para você ligado na gente. Lá no campo defensivo, o time da Ponte é o Estevão.
Foi o Gustavo que levantou essa bola, cortou bem colocado a zaga do time do Guarani, bola ficando lá na metade da cancha, caiu o jogador do Guarani, a bola fica aqui do lado direito pro jogador que é o Rian. Vai dominando, vai pra cima, vai nos trancos e barrancos, grandalhão, tenta o Benedetti pra cima dele. O árbitro para e marca a falta, só que ele marcou a falta aqui atrás. Falta pela meia direita, campo de ataque do time alvinegro. E é absolutamente normal esse tipo de postura da arbitragem já no início. Sabemos que é um derby, que é um clássico, tem que ter muito cuidado. Então ele está evitando, né, Fábio? Já com 2 faltas em menos de quase 2 minutos de jogo. É interessante isso e ficar atento é importante em todos os momentos. Aí toca a bola, vem trabalhando lá o Heitor, brigou, cortou do jeito que deu o Polozzi, Renan Polozzi, deu certo lá na ponta direita quando tentou dominar o Brian Queiroz, ficou se lamentando, deu lateral de graça para o time da Ponte Preta. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde da cidade de Campinas. Mais uma vez a gente fala, hoje estamos aqui no Templo Alviverde do futebol de Campinas. Lá no campo de defesa o José Luiz, goleiro que joga de vermelho, entregando lá para o Estevão. Ele domina, passa o pé por cima da bola, mete essa bola na frente da tentativa lá para o comandante de ataque, o Vitor Hugo, deu certo, tentou na frente, só que na frente dele chegou a zaga do time do Guarani para cortar o Polozzi. Bola desviou, ganhou lateral, o time do Guarani era o Vicente que estava por lá, lateral esquerdo, ganhou lateral para a sua equipe. É o Vicente lá. O árbitro autoriza, agora sim, ele vai tomar impulso, levanta na frente aqui, tentou o Brian Queiroz que corre, cortou a defesa por intermédio lá do jogador Chicão de cabeça, outra vez o Chicão fez o passe, o Benedetti recuperou pelo meio, tocou na bola, o Pedro, ela fica viva, vai tentar na frente o Gui Costa, corta a zaga, tirou do jeito que deu o Gustavo. O jogo no Bumba Meu Boi, o toque de cabeça pelo meio, recuperou o Matheus, lá na frente, vem trabalhando o time da Ponte, lá com o jogador José Vitor, chegou a zaga do Guarani, cortou do jeito que deu o jogador, o Leonardo, capitão, meteu para onde o nariz estava apontado, lateral para o time da Ponte Preta pelo lado esquerdo. Relógio vai passando, 3 minutos de partida, mas tem muito jogo pela frente ainda nessa decisão. A partir de agora, neste Sub-17, é o Jogo do Mata. É o Jogo do Mata, primeiro jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. E eu tô vendo também do outro lado lá, do campo, alguns torcedores, claro que se concentra mais aqui nas sociais. Passar por aqui, né, Fábio, e dar aquele bom dia para os mais de 285 aparelhos conectados neste momento. Nosso muito obrigado e vai chegando, lógico, uns torcendo para o Guarani, o árbitro chamando a atenção da rapaziada ali, né, e outros torcendo para a equipe da Ponte, mas o importante é que você venha e participe conosco, você da torcida bugrina, e deixe seu like, né, fortaleça aqui a transmissão da TV Guarani. Olha o Brian Queiroz descendo lá pela ponta, vai levando na frente dele, chegou o zagueirão, cortou, mas a bola saiu, é lateral para o time do Bugre, corte foi feito pelo Estevão. E é lateral para o time do Guarani, lado direito vai para a bola o Luque, é o número 2, vai para a cobrança lá, ajeita, pega a bola, são os primeiros movimentos de partida, 4 minutos, lateral cobrado, passou pelo Brian Queiroz, lá na frente é o Gui Costa, o Gui Costa tentou cruzamento, não bateu em ninguém, ficou fácil lá para o goleiro José Luiz. Domina com tranquilidade na sua meta, entregando lá para o Estevão. É o loirinho, número 3, soltando a bola lá para o lado direito, é o Rian. Sai para o jogo trabalhando aqui pelo meio na tentativa. Bola colocada, tocou na bola o Heitor mais atrás. Levantamento foi feito aqui na frente, corta a zaga do time do Guarani. Cortou lá o jogador, exatamente o Ananias. Se perde pela linha de lado. E outro lateral para o time... Lateral aqui para o time da Ponte, o Rian meteu lá na frente essa bola, o toque de cabeça foi feito. Brigando lá o jogador que é o... Brigava lá o jogador centroavante, o Vitor Hugo. Teve o desvio feito pela zaga do time do Guarani. Lateral já cobrado. Outra vez é o Vitor Hugo. Vai para cima no meio de 3. Tenta o time da Ponte por lá. Bola tirada. Sobrou lá para o jogador Derek. Puxa o contra-ataque lado esquerdo. Forte demais. E mesmo assim recebe os aplausos dos torcedores. O passe foi lá para o Vitor Benedetti. Fábio, até porque início de jogo, derby, clássico, a rapaziada fica mesmo meio travadão ainda, né? Com ansiedade lá em cima. Daqui a pouquinho as coisas vão abaixando, a poeira vai assentando. Os jogadores vão entendendo e fazendo aquilo que eles sabem, que é jogar futebol. Mas ainda o jogo é amarrado, né? Até por conta de tudo isso que eu falei, principalmente da ansiedade. Exatamente, olha o toque de cabeça aqui, cortou a zaga do time do Guarani, de novo foi o Ananias, que tocou por lá, outra vez lateral aqui, Rian, entregando lá para o Estevão, com tranquilidade o zagueiro que joga aqui pelo lado direito, trabalha o camisa número 3, pediu bola lá o Chicão, mas ele prefere a jogada, aqui bateu no Brian Queiroz, se perdeu de novo pela linha de lado, jogo de estudo,
Aos poucos as equipes vão se assentando. Lateral lá pro Rião, levantamento à frente, vai brigar o zagueirão, vai brigar lá o Vitor Hugo, ele tenta. Quem estava na jogada também era o Heitor, só que o último toque foi do jogador do time da Ponte Preta. Lateral lá para o time do Guarani, a bola chegou a sair, não, chegou a sair pela linha de fundo, é apenas tiro de meta lá para o goleiro que joga de amarelo, o goleiro Bernardo Augusto. Bernardo Augusto saindo pro Ananias. Ainda ele na quarta zaga, levantamento à frente, tentou, é o Gui Costa, dominou bem, Gui Costa, só que o passe saiu errado, a sobra de bola ficando para o Estevão, que mete na frente essa bola lá para o Vitor Hugo. Trabalha o Vitor Hugo, vai pra cima, é grandalhão, fez o passe, o Heitor na frente, Vitor Hugo tentou, cortou a zaga parcialmente, voltou ali o tiro, a gol, a bola passou muito perto, essa bola no chute do Pedro. Chute meio telegrafado, pegou bem na bola, você revê de novo, ela saiu, passou por cima do Bernardo Augusto. Chegou com perigo, né? Numa chapada, a bola acabou subindo, né? O goleiro estava inteiro na jogada, o Bernardo Augusto, mas levou perigo. Primeiro chute a gol por parte da equipe da Ponte Preta. Na partida passamos dos 7 minutos 0-0. O levantamento, o Gui Costa de cabeça tentou, vai brigar aqui o Benedetti, cortou a defesa por intermédio lá do jogador que era o Estevão. Retoma o Guarani, toca a bola, o Vitor Benedetti recebeu o passe do Derek, Vitor Benedetti tentou, ficou na marcação, recupera o Pedro lá pelo meio, vem o time da Ponte Preta, retomou o time do Guarani, quem estava com a bola era o Matheus. Retomou lá pelo meio o jogador que é o Derek, prende demais, o pessoal fica na pilha, solta a bola mais atrás aqui pro Polozzi, o Polozzi lá para receber o Leonardo, tentou o passe na frente lá pro Gui Costa, cortou a zaga e deu contra-ataque pro time da Ponte. Vem chegando lá o Vitor Hugo, caindo pela esquerda, vai pra cima, parou, dominou, prendeu, levantamento lá no meio, tentativa foi com o Heitor, cortou a zaga, voltou outra vez, a bola fica lá pro Chicão, capitão, soltou na esquerda pro Vitor Hugo, vai pra cima, o Vitor Hugo bateu prensado e defendeu o Bernardo Augusto. Segundo chute a gol do time da Ponte Preta. Enquanto a gente vai dando uma passada aqui no chat, né, dando aquele bom dia pra galera, estamos estacionados aqui nos 285, vamos lá galera, vamos chegando, vamos compartilhando, vão deixando o seu like, né, faça como o Emílio Cavaco, ele está lá em Montes Claros, Minas Gerais. Ele falando que hoje sai um gol do Brian Queiroz, Fábio Amistaldi. É isso aí. Toque de cabeça foi feito pelo Vicente, tenta aqui, o levantamento foi feito pelo Chicão, na frente vem aqui o time da Ponte, o Vicente tentou tirar, vai subir o Ananias, último toque do Ananias, recuperou o Benedetti. Deu certo o passe, Ananias, na frente aqui, vamos lá, passe pro Gui Costa, vai o Gui Costa no meio de 3, ficou difícil, ele deu falta, mas ele deu falta do Gui Costa. Fábio, acabou pegando ali aquele toquinho que acaba tendo o impacto e derrubando o jogador. O árbitro está em cima, né? Tem que estar ligado, 10 minutinhos, 27 anos, oportunidade de apitar um clássico. E o jogo é nervoso, o jogo é tenso, então o importante é que as coisas estão caminhando bem para a arbitragem. O Guarani precisa ter um pouco mais de posse de bola. Nesses momentos iniciais, quem tem mais posse de bola é o seu adversário. Vitor Benedetti recuperou na frente lá para o Gui Costa, corre, Costa vai apostar a corrida com ele, chegou, o zagueirão tomou. Tirou do jeito que deu o Chicão, levantamento lá na frente, tentativa foi com o Vitor Hugo, cortou a defesa, sobra de bola lá do time do Guarani com o Polozzi. Escorregou o Polozzi na ponta direita, o Luque, o loirinho mais atrás lá pro Leonardo, lá na ponta vai o Brian Queiroz, tentou ainda ele. Tenta o Brian Queiroz, rente ali lateral, foi desarmado, lá na frente tentou, agora ele marcou falta. Marcou uma falta de ataque do time da Ponte Preta. Falta para o Guarani cobrar, vai para a cobrança o Luque. Na marca de 10 minutos de partida aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, você acompanha pela TV Guarani. Luque, levantamento no campo de ataque lá para o Gui Costa, cortou a zaga por intermédio do Gustavo, lá pelo meio, cutuca na frente Chicão, tentou o Vitor Hugo, ele toca a bola mais atrás, mas recuperou o Guarani. Lá no meio, bola vai voltar aqui na ponta esquerda para o Vitor Benedetti, o passe foi do Derek. Vitor Benedetti, vamos caprichar, Benedetti, vai pra cima, limpou, olha no meio, pintou o gol do Guarani, bateu, a bola espirrou quando chegava lá o Derek. Escanteio recebe os aplausos dos torcedores aqui do Brinco. E bela jogada, né? Bela jogada do Benedetti no 1 contra 1.
acabou levando vantagem no momento do chute, foi travado ali, grande oportunidade teve a equipe do Guarani. Fábio Amistaldi, o bicho vai começar a ficar ligado aqui, o bicho vai pegando, Fábio Amistaldi. O Guarani vai se acertando, olha o cruzamento, subiu a zaga, cortou, quem cortou foi lá o Gustavo de cabeça, olha o toque lá pelo meio, o Luque tentou, voltou aqui, vai tentar puxar o contra-ataque, tentou o Derek, olha o contra-ataque, o levantamento lá na frente. A Ponte chegando e saiu do gol, saiu bem o Bernardo Augusto. Na jogada que começou aqui pro Pedro, ligou lá o Heitor e saiu bem, beleza o Bernardo Augusto. Campo de defesa, o time do Guarani, Léo D'Amato. Só concluindo ali, né, bela jogada agora, no contra-ataque, velocidade. O Bernardo Augusto sempre ligado, acabou saindo ali e fazendo a defesa, segue 0-0 aqui no Brinco. E vem a Ponte, cortou bem colocado o Luque, aqui do lado esquerdo vai correr o Vitor Benedetti, vai disputar lá com o Estevão fez o passe, lá no meio recebeu o Chicão, é o número 10, é o Pedro que recebe, passe na frente, Vitor Hugo, mais atrás recebeu o lateral Rian, foi travado, tira do jeito que deu, cortou a zaga por intermédio do Leonardo. Vamos lá, Brian Queiroz, recebe o Brian Queiroz, tentou dominar e... rebateu lá o jogador Heitor, a bola saiu pela linha de fundo, o tiro de meta para o time do Guarani. E o João Pires está lá na cidade de Limeira, Fábio Amistaldi, torcendo para o seu neto Vicente. O Vicente que é o lateral esquerdo aqui do Guarani, o número 6, né? A Rosana Reis para cima Ponte, o Flávio Daniel Dali Ponte, o pessoal tá o Pedro Gabriel para cima deles Bugrão, é isso aí. O pessoal vai se ligando, se conectando, 336 aparelhos conectados, Fábio. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Mande aí, mande o seu like, mande a sua mensagem aqui na TV Guarani. Lado esquerdo, Ananias, com tranquilidade, soltando aqui para o Benedetti que vem buscar o jogo. Já que você falou de like, vou pedir para você soltar aquela frase. Estamos com 53 joinhas, queremos bater 100. E para isso, Fábio Amistaldi, senta o dedão no like. E é falta lá, falta para o time do Guarani, reclama. Jogador da Ponte Preta, mas é falta para o time do Guarani, meia esquerda. 13 minutos de partida, tempo vai passando, é jogão de bola que você acompanha aqui na TV Guarani, o Bugre vai pra cima, falta lá, meia esquerda, campo de ataque, vejamos, ajeitando o meião, jogador do time do Guarani para fazer a cobrança. O Vicente tá lá e vai pra bola, é o Benedetti, Vitor Benedetti, ele que vai pra bola, mãozinha na cintura, vai de perna direita, vai levantar essa bola pra grande área, perigo lá pro goleiro José Luiz que tá preocupado, Zé Luiz mais pro seu canto esquerdo, Vitor Benedetti, a falta pela meia esquerda, vai autorizar o árbitro da partida, o Danilo autorizou, falta pro time do Guarani, ele pede calma lá para alguém, autorizou, agora sim você ouviu, Vitor Benedetti, calibra, levantou, corta a zaga, quem fica com essa sobra lá, dominando o Pedro, puxa o contra-ataque, lado esquerdo é o Heitor. Lá pelo lado esquerdo vai se projetando, levantamento à frente na tentativa lá com o Vitor Hugo, estava esperto, o Bernardo Augusto fez a defesa, o passe saiu um pouquinho forte. E o Guarani tem que tomar cuidado com essas espetadas da Ponte Preta, né, Fábio? Já é a segunda vez, a bola passa ali pelo pé do Heitor, já deu para perceber que é ali que a equipe da Ponte vai jogar, então tem que tomar muito cuidado nessas bolas paradas, alçada, e a segunda bola está sendo sempre do adversário, e esses contra-ataques são perigosos. Exato. Saindo por aqui o Rian, ganhou lateral, o time da Ponte Preta. Lateral na marca de 14 minutos de partida. Lateral cobrado por aqui o Rian, levantamento na frente, passou pelo Heitor. Vai brigar o centroavante lá, o Vitor Hugo, foi desarmado, sobra do Ananias para o Benedetti, aqui na frente não teve domínio. Passou pelo Benedetti, lateral, outra vez lateral para o time da Ponte, lado direito. E agradecer aqui, Fabião, o Flávio Daniel, bela narração e comentário. E também o Celso Lima, bom dia, ótima transmissão, 100% Bugrão. Isso também fortalece a gente aqui. Nosso muito obrigado. Nosso muito obrigado mesmo. Brian Queiroz errou o passe, vai sobrar para o Luque que vai tentar consertar. Levantamento lá na frente, tocou, é o D'Amato, levantamento feito aqui para o Derek, cortou o Rian de cabeça, mas recuperou o time do Bugre lá na metade do campo. Mais atrás aqui o Ananias, foi o Léo D'Amato que fez o passe para ele, aqui o Vitor Benedetti, teve um toque lá, ele marcou falta.
Aqui falta para cima do Benedetti, lado esquerdo. Mesmo a bola ter vindo do próprio jogador, num ato inesperado, de repente o árbitro entendeu que o movimento do braço do jogador da Ponte era um movimento antinatural, marcou a falta e é a terceira falta da Ponte Preta, contra também 3 do Guarani. E vem lá o Guarani, dominando era o Léo D'Amato lá pro Luque. Meio, é o Renan Polozzi mais atrás lá para o... dominando o Leonardo. Levantamento à frente é o Luque, circula a jogada mais atrás para receber lá o Renan Polozzi. Curtima de zagueiro soltando para o Ananias. Lado esquerdo por aqui, pede aproximação Vitor Benedetti. Se fecha o time da Ponte, o Vitor Benedetti vai para cima, escapuliu, foi dominando na velocidade, levou no pé de ferro, ganhou ainda ele, só que estava o zagueirão lá na frente dele. Na sequência, tá valendo tudo isso, recuperou Benedetti, virando lá pelo meio, Brian Queiroz dominou com uma certa dificuldade, levou vantagem, esqueceu da bola, cortou a defesa e olha o contra-ataque de novo. Heitor, lado esquerdo, vai para cima, dominou, bateu e ela passou muito perto. O Renato já cantou essa jogada aqui. Exatamente, Fábio. A segunda bola está sobrando para a equipe da Ponte e o Heitor vai deitando e rolando ali. Tem que tomar mais cuidado para não ser surpreendido nesse chute que passou do lado esquerdo do Bernardo Augusto e o Luque, às vezes por avançar, acaba dando esse espaço. Mas tem que tomar cuidado. A boa oportunidade do Guarani, às vezes, deixa esse buraco que está acontecendo, principalmente do lado direito da equipe da defesa do Guarani. Muito, muito perigoso isso. Tem que ficar atento ali a rapaziada do Guarani. De novo lá, cortou o Ananias. Passou pelo Benedetti de cabeça lá na frente ao Vitor Hugo. Foi desarmado na sobra ou o Ananias de novo tirou de lá. Vai tentar o Brian Queiroz. Se esforça o Brian Queiroz com dificuldade. Ganhou lateral porque o último toque foi dele. Ganhou lateral o time da Ponte Preta. Lateral que vai ser cobrado lá pro Heitor. Na frente dele o Luque, passou pelo Luque. O Heitor, último toque do Luque. Ganha escanteio o time da Ponte. Toda certeza, Fábio, falando um pouco do jogo taticamente agora, o Luiz Estrada já percebeu que o ponto forte da equipe a equipe da Ponte, o seu adversário, é pelo lado esquerdo, né? Então tem que diminuir os espaços, de repente um pouco mais de cobertura do Léo D'Amato. É que o Léo também se preocupa em jogar de forma ofensiva, mas é perigoso aquele lado esquerdo da equipe adversária. José Vitor, ele que está com a mão na cintura lá, o José Vitor, camisa número 7, levantamento, olha o desvio de cabeça, corta a zaga, tirou do jeito que deu lá o Polozzi. Quem fica com essa sobra é o Matheus Souza. Lá do lado esquerdo de novo é o José Vitor, sempre deslocado por lá. Levantamento, pegou na zaga, vai brigar de novo lá pelo lado esquerdo, na frente o Renan Polozzi foi agarrado pela camisa lá. Faz o passe o Polozzi na frente aqui pro Brian Queiroz, voltou, olha o time do Guarani trabalhando, vai sobrar aqui pro Vicente na corrida pelo lado esquerdo é o Vitor Benedetti. Vai o Benedetti, vai pra cima, vai levando, lá vai ele caminhando, bateu, explodiu, voltou pra ele. Se fecha o time da Ponte, mas vai o Guarani, vem pra cima, recebeu o Vicente do Benedetti, o Vicente tentou, chegou lá no carrinho o jogador Pedro, mas ganhou lateral o time do Guarani que vai chegando, o time do Guarani vai chegando, é empurrado pelo seu torcedor, e o Vicente nesse momento tá lá amarrando a sua chuteira da chuteirinha vermelha, o Vicente, você acompanha pela imagem. É o Vicente, levantou essa bola lá na frente, tentativa foi com o Gui, cortou a zaga por intermédio do jogador lá, o Estevão, a bola fica por aqui, rechaçada, o Ananias fez o passe, tocou na bola aqui, o Ananias recebe, tentou na frente, e o passe lá na frente, vem o time da Ponte, bom, olha o Vitor Hugo, vai pra cima, dominou na velocidade, bateu cruzado, não tinha ninguém, quem estava do outro lado era o José Vitor. Mais uma vez saiu em velocidade, agora o Vitor Hugo, né, Fábio? Depois da bola que cai e acabar enganando ali a zaga do Guarani, segue 0-0, a rapaziada vai chegando, 455 aparelhos conectados, e aquela rivalidade no chat aqui é coisa mais linda, Fábio Amistaldi. É verdade, muita rivalidade histórica, né? Rivalidade histórica, até redundante a gente falar aqui. Lá, sem sombra de dúvida, é um dos principais confrontos do futebol mundial, né? Para quem é Ponte Preta, para quem é Guarani principalmente, sabe a paixão que é, o quanto isso significa, e quando tem o derby, pode ser no sub-fraldinha, a rivalidade existe. Exatamente. José Vitor lá pelo meio, é o Vitor Hugo. Olha o levantamento à frente, lá tentou o Heitor, cortou a defesa, complementou o serviço, a zaga do time do Guarani por intermédio lá do Léo D'Amato, tentou lá o jogador número 11, que era o jogador
o Brian Queiroz, mas o time da Ponte recuperou. Fica do lado direito aqui, recebendo o jogador, recebendo o Rian, tentou o Rian, ele marca, saiu, ganhou lateral o time do Guarani. Lateral cobrado, o Benedetti mais atrás lá para receber o Polozzi, número 5. Com uma certa liberdade. Levantamento aqui, procurando no desafogo do lado esquerdo o Vitor Benedetti. Vai tentar lá o Gui Costa, só que a sobra de bola cortou, bem colocado o Estevão. Vem o time da Ponte tentando sair para o jogo aqui. A sobra de bola ficando lá para o Léo D'Amato, que entrega lá do esquerdo aqui para o Vicente. Fez o passe, trabalhando, tentou. A bola acabou queimando nos pés lá do Benedetti. O passe foi do Vicente. E a lateral de novo para o time da Ponte Preta, o Rian. Vai para a cobrança, Jaqueta, número 2, vai rifar essa bola. Levanta lá na frente. Tentou o jogador que era o Heitor. Falta para cima do Heitor, falta pela meia direita. Você que ainda não se inscreveu no canal, faça isso, ou melhor, associe a sua paixão pelo Guarani. Tá aí na telinha o QR Code, é só dar aquela escaneada e ver as vantagens de se tornar sócio campeão. Eu tomei uma água aqui, quase que engasguei aqui agora, Fábio. Então, tá aí na telinha, sócio campeão. Se torne sócio campeão e ajude o Bugrão. Exatamente. Planos a partir de R$30 cabe no seu bolso. Cabe no seu bolso, ajuda o clube e tem as vantagens de se tornar sócio campeão. Então tá aí na telinha de novo, aproveitando a paralisação para dar aquela reidratada, Fábio, de um primeiro tempo bastante movimentado, quase 22 minutos de um bom jogo de futebol. Nenhuma das equipes teve uma grande chance de fazer o gol, mas tem que tomar cuidado com o contra-ataque da Ponte Preta. O Guarani, quando sai para o ataque, quando vai em busca e joga de forma vertical para o ataque, corre um risco porque tem um buraco. Eu não sei também se é o fato de se jogar mais no CTI. Quando joga aqui no Brinco de Ouro, o posicionamento ele muda e muda muito. Apesar da dimensão do campo serem mais ou menos parecidas, lógico que aqui não tem a metragem ou tanto no seu comprimento quanto na sua largura oficiais, já que se disputa o Campeonato Brasileiro, então tem que ser metragem de Copa do Mundo. O CT nem tanto, o CT tem o mínimo e o máximo para categorias de base. Então, realmente, esse tipo de posicionamento às vezes está fazendo uma diferença para os meninos do Guarani, mas o jogo é equilibrado, o jogo é bom, é disputado. Aquele momento, aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade, com certeza já foi embora, não só das duas equipes, mas também da arbitragem, porque quem faz isso, e tem esse friozinho é absolutamente normal, mas depois que apita, depois que a bola rola, as coisas vão encaixando, Mas é como eu disse, o jogo é muito equilibrado, será decidido no detalhe, isso é óbvio, jogo grande, que nem eu disse, pode ser no par ou ímpar, quando se tem um clássico, quando se tem o derby, ninguém quer perder. Então, realmente, o jogo é bom, poucas faltas, um bom controle do árbitro, vai esperto, ligado. Para mim aqui é só uma vantagem que ele acabou aplicando, essa vantagem não aconteceu, mas também siga na pelota, o jogo vai ficar muito melhor ainda ao longo desse mais 18, 20 minutos do primeiro tempo e temos ainda todo o segundo tempo, Fábio Aristaldi. E em cima disso que você falou, Luiz Estrada com certeza está falando para a galera agora lá, nessa chamada parada, para a reidratação. Já que estamos falando de reidratação, temperatura aqui na cidade de Campinas, 27 graus. 27 graus, chuva 0% aqui na cidade de Campinas. O sol de brigadeiro, como a gente fala, o céu de brigadeiro, como a gente sempre fala. Muito calor. Hoje à tarde, realmente, a tendência é fazer muito calor aqui na cidade de Campinas, não só em Campinas, mas também em toda a nossa região. As equipes estão voltando, você acompanha pelas imagens, o jogo vai seguir. O árbitro, os dois bandeiras já tomaram as suas respectivas posições e a bola vai rolar, você quer bola rolando, a gente também. Lá o goleiro Bernardo Augusto autorizou o árbitro, entregando lá, recebendo o jogador que é o Leonardo. Lá na ponta para o Luque, outra vez Leonardo, toca a bola, troca figurinhas lá no campo de defesa, o jogo continua 0-0 aqui em Campinas. É a fase de oitavas de final pelo Campeonato Paulista Sub-17, é mata-mata, o bicho pega. Bola recuperada pelo Chicão, lado esquerdo, tentou, é o Vitor Hugo que chega por lá, olha o toque pelo meio, batida na trave! E vem de novo o time da Ponte, Vitor Hugo mais atrás, a batida, chegou batendo o jogador José Vitor. Chegou mais uma vez
assustando o time da Ponte. E essa realmente assustou todo mundo, né, Fábio? Estamos vendo aí no replay nesse momento, de novo pelo lado esquerdo. A bola acabou batendo na trave, quase sai o primeiro zero do placar. Exato. E o time do Guarani tenta, levantamento lá pro Gui Costa, recebe no costado, agora sim ele dominou. Tentou, lá do lado direito, tentou o Derek, tentou, chegou o Polozzi, cortou, tentou lá o Brian Queiroz pela ponta direita. Não consegue se acertar o time do Guarani. Quando nesse instante o jogador do time da Ponte Preta está lá caído do gramado, o árbitro vai autorizar, já autorizou a entrada do departamento médico do time da Ponte. Apesar da entrada ser um pouco mais forte, tal da intensidade, né, Fábio? Tal da intensidade, mas é do jogo. Acabou sobrando ali para o jogador da Ponte, o médico, o departamento médico com o massagista, o médico já estão ali fazendo os primeiros contatos, né? Mas daqui a pouquinho ele vai estar de pé ali, já que a água milagrosa levanta todo mundo, né, Fábio? A água milagrosa levanta todo mundo. Quem está lá é o jogador Gustavo, número 4, que está lá e está recebendo atendimento nesse instante. E vamos falar do sócio campeão, né, Renato? Tá aí na telinha, né? Tá aí na telinha. Igor, nós somos profissionais, meu querido. Não tem o que fazer, né? Até em alguns momentos, se você está acompanhando a transmissão, a gente fala, rapaziada da rua de cima, adversário, mas tem momentos que não dá, né? Profissionalismo e com muito respeito a todo mundo, por isso que nós estamos aqui na TV Guarani. Não tem como, senão aí nós não somos profissionais, né? Segue o jogo lá do lado esquerdo, tentou de novo José Vitor. De novo a bola saiu pela linha de lado. Saiu lá pela linha de lado de novo. Lateral cobrado, lá pela ponta esquerda. O levantamento cortou a zaga por intermédio do Luque. No bate-rebate, o D'Amato tentou. Tentou recuperar também o Brian Queiroz, a bola saiu. Outro lateral. Lateral lá pela ponta esquerda. Lateral, bola tocada mais atrás. Tocando a bola no campo de defesa aqui para receber o Estevão. É o número 3 às costas, vai soltar para o Rian. Vai avançando no campo de ataque. Voltou Rian, o passe anteriormente foi lá do Heitor. Chegou a zaga do time do Guarani para cortar, mas o árbitro deu falta. Falta meia direita, campo de ataque. É só lateral, Fábio, só lateral ali, acabou a impressão de que tinha sido marcado falta, né? Então são 4 faltas pelo lado do Guarani contra 3 do seu adversário. Lateral aqui é o Rian. Levantamento lá na frente, corta a zaga do time do Guarani. Quem fica com essa sobra é o Pedro. Número 10 às costas, lá no meio tentou o Matheus, recuperou o time do Bugre que puxa o contra-ataque, é o Brian Queiroz, vamos lá Brian Queiroz, lá na ponta é o Gui Costa, vai o artilheiro Gui Costa no meio pro Brian Queiroz, só mais você garotão, foi travado, pecado de bola. Chegou o Estevão, mas ganhou escanteio e o frisson do torcedor aqui do Brinco de Ouro da Princesa. E chegou muito bem a equipe do Guarani agora, né, Fábio? Grande chance na hora de dar o arremate, no último terço, na finalização. A bola foi aí bloqueada pela zaga adversária, segue 0-0 aqui no Brinco de Ouro. 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa, começa a crescer no jogo, o time do Guarani, vai o Vicente, caminha lá o Vicente, vamos caprichar Vicente, capricha nesse cruzamento, preocupação lá pro José Luiz, ele pega a bola nesse instante, você acompanha pelas imagens, vai chuveirar essa bola, tô vendo lá na grande área o Leonardo também, o Luque, é o Vicente, perninha canhota, calibra, ela viaja, o toque de cabeça, a bola pra fora, valeu, o toque do capitão Leonardo. E subiu bem o Léo ali, né? Subiu bem demais o Leonardo. É a pena que a bola subiu demais, né, Fábio? E aí acabou saindo da direção dos 2,44 por 7,32. Mas o Guarani vai se encaixando, vai se organizando e voltou melhor depois da parada técnica, viu, Fábio? Sim. Voltou melhor, chegou agora em velocidade, agora com bola parada. Pra cima deles, garotada. Ganhou Léo D'Amato do Vitor Hugo na frente, tentou o Derek, foi desarmado, fica aqui pro Pedro na ponta pro Heitor. Vai se projetando, o cruzamento lá pelo meio, corte providencialíssimo do Luque, quando quem chegava, até porque quem chegava por trás dele era o José Vitor. Mais uma oportunidade aí, né? Mais uma oportunidade para a rapaziada aí da rua de cima e quase, né, Fábio? Quase. Tem que tomar cuidado, o jogo é equilibradíssimo. A equipe da Ponte fez uma campanha melhor na primeira fase, depois na fase seguinte. É o mata-mata, é o primeiro mata-mata, então tem que ficar esperto, porque o jogo é bom.
José Vitor no cruzamento, teve desvio, bola perigosa, tira a zaga do time do Guarani, quem fica com essa sobra o Chicão, tenta o Chicão, bateu lá no Derek, vai tentar de novo o Chicão de cabeça, corta a zaga, o Luque tira do jeito que deu. E agora a bola fica lá no campo de defesa, o Matheus saiu do gol lá, o José Luiz fez a proteção, vejamos, pressionado, ganhou lateral o time do Guarani. Tava pressionado, o goleirão meteu essa bola para onde o nariz estava apontado. É chance para o time do Guarani. É o Brian Queiroz que caminha para a bola. Ele mesmo, o Brian Queiroz, mas vai deixar lá para o Luque, o lateral direito. Na marca de 30 minutos de partida, vamos até o 31. 31 redondos desse primeiro tempo, o jogo continua 0-0. Luque vai lá para a cobrança, vejamos. Luque, ele entrega a bola, Brian Queiroz. Luque, vamos caprichar nesse cruzamento. Olha o cruzamento pelo meio, seria lá pro camisa número 10, o Derek. E a sobra de bola, puxa o contra-ataque aqui. Olha o levantamento lá na frente para receber o José Vitor. Lá pela ponta esquerda, de novo, o Luque para cima dele. Parou, dominou, prendeu. Vai pintar o cruzamento, vai tentar jogar de individual. Vai para cima, puxou na perna direita, foi travado. Briga o Luque, a bola não chega a sair. José Vitor vai para cima, dominou, coloca essa bola na frente. Bola fica lá pro Pedro, número 10, ele domina, recebe. Passa o pé por cima da bola, outra vez José Vitor. Não é o José Vitor, o cruzamento foi feito, cortou, bem colocado o Polozzi, de cabeça. Vem trabalhando lá pelo lado esquerdo, ficou pedindo falta, tira do jeito que deu o Luque, a bola foi travada, levantamento lá pro Brian Queiroz, que briga o Gui Costa. É o número 9, jogador da Ponte, ficou caído do gramado, o árbitro para ser também atendido o jogador do time da Ponte Preta. Acabou marcando uma falta ali, né, Fábio? Falta para a garotada do Guarani, né? Então, chegamos aí aos 32 minutos, lembrando que são dois tempos de 40 minutos. E aproveitando mais uma vez para soltar aí na telinha o sócio campeão, associe e mostre sua paixão pelo Guarani. Escaneie o QR Code e vejam as vantagens que é se tornar sócio campeão, Fábio Mistaldi. Ele marcou falta lá para o time do Guarani. O outro jogador da Ponte Preta ficou caído também. A bola fica lá para o Bernardo Augusto. Lado esquerdo do campo, recebe o Ananias. Ananias, ninguém o acossa outra vez lá para o Bernardo Augusto. O jogo continua 0-0 para você ligado aqui na TV Guarani. A TV Guarani acompanhando o Alviverde, mais importante, o Alviverde acompanhando as emoções do Alviverde da cidade de Campinas. Ananias, limpa jogadas. Ainda o Ananias perdeu, recuperou lá o Vitor Hugo na frente. Bola com o Heitor, vai para cima, chegou lá o Renan Polozzi. A bola não chega a sair, para escanteio apenas lateral. Então, Fábio, aproveitando aqui, né, que o Celso Lima tá mandando aqui aquele salve, né? Hora do like, galera. É isso aí, faltam 7, Fábio. Faltam 7 para 100 likes. São mais de 510 aparelhos conectados nesse momento. Muito obrigado. Então, o que tem que fazer para deixar o like, Fábio? Senta o dedão no like. Rian fez o passe. Olha a bola trabalhada aqui atrás, o Pedro levantou essa bola, sai o goleirão, saiu dele, o Bernardo Augusto foi lá em cima. Vai repor essa bola rapidamente, levantamento aqui para o Gui Costa, mas o Gui Costa estava do outro lado aqui, tocou de cabeça lá o Gustavo, vai brigar o Gui Costa. Pressionado lá o zagueirão, o Gui Costa ganhou, levantou, lá na ponta, vai levando, olha o cruzamento forte demais para o Benedetti. E o torcedor joga junto, começa a empurrar a equipe aqui no Brinco. A galera foi junto agora, hein, Fábio? A galera foi junto, bela jogada, insistência do Gui Costa, foi pra cima, lutou, brigou. Na hora de tirar aquele 10, foi um pouquinho forte, mas passando ali, próximo ao Benedetti, faltou só aquele capricho, Fábio Mistaldi, para sair o primeiro 0 do Guarani. Dominando lá o Gustavo, lá do canhoto para receber o Matheus Souza. Levantamento à frente, lá tentou o Vitor Hugo, botou na frente, escapuliu, vai levando por baixo, corte providencialíssimo da zaga, ganhou escanteio. Lá pelo lado esquerdo, caminho o José Vitor para a cobrança. E assim, Fábio, o Luiz Estrada vai ter que dar uma encaixada melhor naquele lado direito da sua defesa, porque realmente é por ali
Que a rapaziada da Ponte vem chegando. Difícil ali, tá difícil a vida do Luque, do Leonardo Ferreira. Estão infernizando a vida ali dos defensores da Ponte, do Guarani, pelo lado esquerdo, Fábio. É verdade. E vai o José Vitor de novo lá. Aliás, o José Vitor sempre caindo por aquele setor também lá. Por aquele setor de esquerda. Justamente por isso, por causa da dobra, né? São 2 jogadores, sempre 2, 3 ali. Olha o cruzamento, o goleirão saiu, quem fica com essa sobra tentou, a batida pro gol foi feita, bateu o jogador que era lá o Matheus. Bola acabou saindo de novo, outro escanteio, vai o próprio José Vitor. José Vitor vai para a cobrança lá pelo lado esquerdo, teve confusão agora há pouco na defesa do time do Guarani. José Vitor vai levantar essa bola, vai bater de pé trocado, vai bater fechado, olha o cruzamento, cortou Renan Polozzi, a sobra do José Vitor, telegrafou o passe pelo meio, José Vitor tira a defesa, quem tentava por lá o Vitor Hugo, a batida pro gol foi feita pelo Heitor, vamos ver quem fica com essa sobra, Brian Queiroz, puxa o contra-ataque pelo Bugre, chegou rasgando lá o Chicão. Lateral outra vez, lá pro Guarani. Tempo vai passando na marca de 36, menos de 4 para acabar pelo tempo regulamentar, você já sabe, jogo 40-40. E naquela nossa brincadeira, vamos apostar em 4 minutos, Fábio? Vamos ver se eu vou estar acertando ou errando hoje. 3 ou 4, né? Eu vou de 4, salar ele, eu vou botar 4. Eu vou colocar 3, olha lá, tirou de qualquer maneira o Leonardo. Levantamento lá na frente, briga, o árbitro deu falta. Quando vinha voltando o jogador do time do Guarani, acabou fazendo falta lá pela meia esquerda, campo de ataque do time da Ponte Preta. Eu tô dando risada até agora de mim aqui. Você escutou que estava saindo ou não? É. No mínimo 4 então, vai. No mínimo 4. Eu no mínimo 3, vamos lá. Trabalhando, recebendo lá o passe aqui pro Rian. Domina do lado direito, ele fez o passe, tentou o jogador que era o Heitor, cortou a zaga, puxa o contra-ataque ao time do Guarani. Vamos lá, Vicente, o torcedor tá junto com você, Vicente se enrolou. A bola fica lá pro Gui Costa, calcanhar beleza, o passe é feito aqui pro Benedetti, lado esquerdo, quem estava na jogada era o Derek. O toque de cabeça, cortou o Brian de cabeça, Rian de cabeça, na verdade voltou para o time do Guarani aqui com o Benedetti. Campo de ataque aqui para o Polozzi, descolou bonito levantamento com estilo lá para o Luque, mas muito forte, ficou se lamentando o Polozzi, camisa número 5. Falta um pouco mais de 2 minutos, fora os acréscimos. Faltam 3, galera, faltam 3. O que tem que fazer para deixar o like, Fábio? Senta o dedão no like, você que está acompanhando a gente pela TV Guarani, muito obrigado pela grande audiência. Ananias, do jeito que deu, levantou essa bola, só que não tem ninguém aqui, fica fácil lá pro Estevão de cabeça. E a bola foi ricocheteada aqui, ficou lá pro Vicente. Ele trabalha com tranquilidade na marca de 38 minutos. Estamos caminhando menos de 1 minuto e meio para acabar pelo tempo regulamentar. Benedetti, outra vez Ananias, é o número 4, ele prende, chama o Benedetti. Campo defensivo do time do Guarani não tem para quem passar. Ele recua lá para o goleirão Bernardo Augusto. O torcedor não gosta. Vitor Benedetti vem buscar o jogo lá na zaga do time do Guarani. Vitor Benedetti pede aproximação de alguém no meio, Léo Polozzi, número 5. Outra vez Benedetti, aí tem liberdade. Toque pelo meio, seria lá na frente para o Derek. E na sequência o jogador do time do Guarani fez falta lá o jogador Léo D'Amato para cima do jogador do time da Ponte. E agradecer, né? 530 aparelhos conectados, 121 likes. 121 likes, vamos bater a nossa meta e vamos passar dos 150, acho que passa, né? Levantamento lá, tentou o Vitor Hugo, bateu nele, quem fica com essa sobra o Polozzi. Levantamento aqui pro Gui Costa, atrás Derek, bom seria aqui pro Vitor Benedetti, mas fez a proteção lá o Gustavo e saiu do gol o goleiro José Luiz. 39 minutos, daqui a pouco vamos ver quantos minutos de acréscimo vai dar o árbitro da partida. Levantamento lá para o Vitor Hugo na frente, corta a defesa do time do Guarani, tentou José Vitor, toque mais atrás lá, o passe foi errado, recuperou o Guarani, recebeu do lado direito o Gui Costa recebeu o lado Derek do meio, tentou Léo D'Amato, cortou a zaga, sobra de bola lá do esquerdo lá para o Matheus Souza, que sai lá pelo lado esquerdo, tenta pra cima, falta. Quando tentava sair no campo defensivo, falta para o time
para o time da Ponte no campo de defesa. Vai chegando no finalzinho, né, Fábio? Agora ali o acréscimo, vamos ver a hora que o quarto árbitro virar aqui. Hoje você já acertou, Fábio Amistad. Teremos mais 3 minutos neste primeiro tempo, de um jogo equilibrado, de duas equipes buscando sim o resultado. Lembrando que são 2 jogos, então a classificação não será definida hoje. É uma partida de 180 minutos, né? Hoje, 180 não, né? 160, é isso, não é 45, sim 40. Então, realmente, nada será definido hoje, mas o jogo é muito bom, muito disputado e nada definido. As coisas no futebol, às vezes, são meio repetitivas, né? Fala 180 minutos, 2 jogos, 180 minutos, acontece, né? O Bernardo Augusto, levantamento lá, corta a defesa, vai tentar lá o Léo D'Amato, tentou, número 8, o Léo D'Amato, mas foi desarmado por lá o Pedro. Lá pro José Vitor, lado esquerdo, foi desarmado, ficou sentindo o jogador do time do Guarani, me parece que é o próprio Léo D'Amato, mas tá tudo bem com ele, tá tudo certo. Ele marcou falta para a representação do time do Guarani. A falta foi para cima lá do número 8 mesmo, o Léo D'Amato. Vai para a cobrança o Luque. Vai o Luque, camisa número 2. Vai deixar lá para o Leonardo. Leonardo, mais é o zagueirão, camisa número 3 lá. O Leonardo levanta lá na frente. Brian Queiroz correu. Gui Costa. Deu certo. Gui Costa tenta partir para cima lá do zagueirão. Quem fica com essa sobra lá, o jogador que era o Matheus. É o número 8 mais atrás, toca a bola, recebeu de novo lá o Gustavo, lado esquerdo para o Matheus Souza. Tentou na frente, trabalhando lá do lado esquerdo, vem descendo, o toque foi feito aqui com liberdade. O Rian recebe, lateral direito, vai partir para cima, escapuliu o Benedetti para cima dele, falou aqui não, ganhou o Benedetti. Olha o contra-ataque do time do Bugre, lado esquerdo aqui, recebe o Derek. Ainda o Derek trabalha, prende, domina, vai soltar essa bola mais atrás, está pressionado, ainda ele vai voltar lá para o Ananias. Campo de defesa chamando o Polozzi. Número 5, Renan Polozzi. Toca a bola o time do Guarani na marca de 42 pelo nosso aqui, vamos até os 43 minutos, Leonardo. Levantou lá na frente, tentativa com o Gui Costa, sempre brigando com o zagueirão. Gui Costa recuou mais atrás lá para o Brian Queiroz, estou gostando. A bola ricocheteou, tira a defesa do quando tentava por lá o jogador que era o Léo D'Amato. E deu certo aqui na frente ao Vitor Hugo, dominou, ainda ele, 2 em cima dele, carrega, protege bem, vai tentar o tiro, ainda não, chega a zaga do time do Guarani, ele tenta, é valente, a zaga, o Ananias cortou do jeito que deu, falou aqui não. Mas é lateral na marca dos 40, quase 43 minutos de jogo aqui do estádio Brinco de Ouro da Princesa. O jogo continua 0-0, é o derby, é jogo pegando fogo. Levantamento lá na frente, o Rian fez o passe, tentou lá do lado esquerdo, a bola volta por aqui para o Heitor. Heitor trabalha para o camisa 5, que é o Chicão, mais atrás, vai recomeçar, trabalha a bola, volta a bola mais atrás lá para o Matheus. Matheus no campo de defesa, quando recebeu lá o Estevão apita. Na marca de 43 minutos, sob os aplausos dos torcedores que incentivam aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. 0 para o time do Guarani, 0 para o time da Ponte. Este jogo que é o complemento da primeira rodada desta fase de oitavas de final. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma aguinha, vamos tomar um cafezinho e daqui a pouco a gente volta para as emoções do segundo tempo. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde de Campinas.
Muito bem, voltamos pontualmente aqui na cidade de Campinas, 10 horas e mais 57 minutos. O time da Ponte já voltou. O time do Guarani, como vocês podem observar pelo lado direito, do nosso lado direito, ainda fazendo parte da equipe, fazendo o seu aquecimento antes do segundo tempo. E vamos perguntar para o Renato o que ele viu desta primeira etapa de até aqui 0-0 entre Guarani e Ponte Preta. Um 0-0 muito movimentado, com as duas equipes buscando sim o jogo, né? Ora a equipe adversária, ora o Guarani, né, Fábio? Com boas chegadas, inclusive com chutes, mas sem muito perigo. Essa é a grande verdade, né, Fábio? O Guarani ele melhora depois da parada técnica, ele consegue dar uma encaixada, o Luiz Estrada conversa com a rapaziada, diminui os espaços, e isso faz com que o Guarani se torne ainda mais competitivo, né, mas continuou correndo risco nos contra-ataques. Esse é o jogo hoje da equipe da Ponte Preta, né? Joga por uma bola, joga nos erros da equipe do Guarani, e o Guarani tem que ficar esperto, o Guarani tem que ficar ligado justamente, e assim, lógico, como eu disse também ao longo do primeiro tempo, não se define hoje, nada será definido hoje, será definido no jogo de volta, né? Então realmente é o detalhe do detalhe, essa é a grande verdade no jogo desse tamanho, né? Num jogo de poucas faltas, Fábio, apenas 6 faltas pelo lado do Guarani, 5 faltas pelo lado do adversário, então realmente é porque a rapaziada também entenderam e vieram só jogando futebol, e o árbitro também esperto, atento, próximo, se movimentando, fazendo o gestual, a verbalização, que hoje é importante para um árbitro moderno, né, em falar, mas falar pontualmente, sem aparecer muito. E foi o que fez também o Danilo Salgado. Então foi um ótimo primeiro tempo, agora o que falta é o gol do Bugre. Muito bem, as duas equipes já estão posicionadas. O time do Guarani vai ficar à sua esquerda, o time da Ponte à nossa direita. Eu vou procurar saber aqui, Fábio, um minuto de silêncio. Lá tá, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, Fábio. Tá, vamos lá. Isso era para ter acontecido no início do jogo. Acabou acontecendo agora. José Henrique, o torcedor do Guarani, aí, então tá ali no telão. Por isso, respeitado um minuto de silêncio. Portanto, um minuto de silêncio para o José Henrique, torcedor do Guarani. E apita, a bola está rolando, você quer bola rolando, a gente também. Já estamos marcando no nosso cronômetro aqui. O time da Ponte no campo de defesa, levantamento lá para o Vitor Hugo. Sempre a referência, a quarta zaga do time do Guarani, toca de cabeça feito lá pelo jogador Luque, no meio, recuperou Matheus. Passe aqui na esquerda, o Luque ganhou. Tentou ligar para o Brian Queiroz, cortou bem colocado lá o jogador José Vitor, parte para cima. Ele marcou falta de ataque, falta foi para cima lá do defensor do time do Guarani, saiu o primeiro cartão amarelo do jogo. E bem aplicado, né? Bem aplicado, ação temerária, colocou ali a integridade física do seu adversário, camiseta 7. José Vitor. O José Vitor amarelado no início de jogo. Falta para o time do Guarani no campo de defesa. Vai para a cobrança o Leonardo, capitão. Rifa essa bola. Na frente lá para o Gui Costa, vai subir de cabeça. A zaga da Ponte cortou. Quem fica com essa sobra tocou de cabeça o Matheus. Corta lá o Polozzi parcialmente. Vai tentar o Vicente do lado esquerdo. Vicente, Benedetti, Vicente chegou por baixo. A zaga cortou. Quem cortou lá foi o Rian. São os primeiros movimentos desse segundo tempo de até aqui, 0-0, teimosamente 0-0 aqui no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Lado esquerdo, trabalha a bola no meio, lá Léo D'Amato pode mandar daí, pegou, espirrou na zaga, tem condição, lado esquerdo é o Derek, está impedido. Não valia mais nada, o assistente número 1, o Diogo Cruz, apontou impedimento do ataque alviverde. E o que vale é o momento do chute, né, Fábio? No momento do chute, a bola resvala, né, desvia na defesa, jogador em posição de impedimento, o Diogo levantou seu instrumento, confirmado pelo árbitro. Levantamento lá no tentativa do Vitor Hugo, raspou de cabeça, fez a proteção o Ananias, Bernardo Augusto. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde de Campinas. Lembrando que o time do Guarani joga hoje sem a presença do Guarnier, que está suspenso. Lógico que falar de quem não está, né? O Guarnier faz sim muita falta. Um jogador que se movimenta, que é artilheiro do time, né? Mas a rapaziada está se entregando ao máximo. Em primeiro encontrão ali mais forte, Fábio. Vamos ver o que vai dar. É o
O Brian Queiroz acabou sentindo lá. Foi na frente do banco de reserva do time do Guarani. O treinador Luiz Estrada fala alguma coisa para o árbitro, mas vai ficar só na resenha. Se houve ali aquele contato, né, Fábio? Não é um contato que poderia até entender que uma aplicação de cartão, o árbitro em cima, atento ali, né? Vai levantando o Brian. Siga na pelota, 0-0. E a Mônica Gonçalves, que falta o Guarnier está fazendo. Isso é verdade, acabamos de falar isso, né, Fábio? Tá aí, torcedor se manifestando também. Falta aqui, vai para a cobrança o Vicente, mas é falta perigosa para o time do Guarani. Tem que aproveitar essa chance. O Vicente, 2 homens na barreira lá do goleirão José Luiz. Vai o Vicente, vai chuveirar essa bola. Quem está lá na grande área? O Gui Costa está lá, com certeza. Vicente, jogada ensaiada, Brian Queiroz recebe, Brian Queiroz tentou cruzamento lá no segundo pau, muito forte, quem estava por lá era o Léo D'Amato, nada feito, linha de fundo, tiro de meta. Mas assim, Fábio, 3 minutos, ainda 3 minutos e 30 segundos, uma postura diferente do Guarani, mais ofensiva, dando menos espaço para a equipe da Ponte Preta. Isso é bom demais, um começo diferente. Lógico que agora vem o contra-ataque aí do Zé Vitor. O Zé Vitor, ele domina, vai pra cima, bateu pro gol, rasteiro, a bola passou por debaixo lá do seu marcador, Bernardo Augusto firme fez a defesa. Lado esquerdo, Vicente, vai trabalhando no meio, tentou o Derek, cortou, bem colocado a zaga, é o Estevão. Lá no meio para receber o Heitor. Sai da ponta, vai pro meio, recebe, vai se projetando no campo de ataque, o levantamento feito lá na frente, José Vitor para quem chega de trás, cortou a zaga providencialmente porque quem chegava era o Matheus. E a bola fica aqui no campo de defesa, domina o Matheus Souza. Na sequência, a galera não gosta, ele marcou falta do jogador do Guarani. Vou falar uma coisa para você, se ele deixasse seguindo seria um absurdo. Existe o contato, claro que existe, mas hoje se fala muito em impacto. Esse contato fosse suficiente para derrubar o jogador adversário, eu não marcaria, Fábio. E o torcedor ficou na pilha aqui. E agora falta lá para cima do José Vitor. Falta já cobrada. Lá no campo de defesa o Chicão. Número 5, solta a bola para Rian. Vai se projetando. Ainda o Rian, outra vez lá para o Chicão. É o capitão do time. Aqui atrás, Gustavo. Recebe com tranquilidade. O time do Guarani inteiro praticamente no seu campo de defesa, com exceção lá do Gui Costa. Passou lá pelo Estevão, Rian. Levantamento à frente. Toque foi feito por lá pelo jogador Pedro. A bola volta, ficando desta feita para o Heitor. Pedro domina ainda na ponta direita. Recebe agora o Pedro. Pedro mete essa bola mais atrás lá para o Chicão. Chicão lá para o Pedro. Vai avançando, domina. No passe à frente lá para o Zé Vitor. Ele domina. É o José Vitor. Na verdade é o Vitor Hugo. Cruzamento pelo meio. Sim, lá para o Vitor Hugo. Para o José Vitor. Na verdade a bola se perdeu aqui pela linha de lado. Lateral para o time do Guarani. 5 minutos e meio de partida. Vai para a cobrança lá o Luque. Luque, camisa número 2 do time do Guarani. Lateral que vai ser cobrado. Levantamento feito à frente aqui, cortou a zaga o Matheus Souza. Voltou, recuperou lá o Brian Costa. Se atrapalhou com o Derek, recuperou camisa 10 lá o Pedro. No campo de defesa fez o passe o Estevão lá na frente. Bola trabalhada, quem recebe é o Vitor Hugo, grandalhão, mais atrás lá pelo meio, o passe é feito aqui do lado esquerdo, Matheus Souza. Tentou o jogador que era o José Vitor, sempre perigoso por aqui lado esquerdo, mas ele não conseguiu dominar dessa vez. Luque, levantamento à frente aqui, vai tentar o Gui Costa, ali é o Gui Costa, mas se atrapalhou com o Brian Queiroz, mas o Brian Queiroz recuperou trabilidade, consertou tudo lá o Polozzi. Levantamento lá do lado esquerdo, é o Benedetti, vai partir pra cima, vamos lá Benedetti, na frente o Benedetti, falta pra cima dele. Falta do Benedetti, você vai conferir, você já conferiu na imagem. Estamos observando aí no replay, né? E também observando se houve ou não, mas acredito que não, um possível anotação de cartão. Siga na pelota, não houve. Não. É a falta que vai levar muito perigo. Você está vendo o replay novamente e agora a bola vai ser alçada ali na área com muito perigo, Fábio. Falando de cartão, o único cartão até agora foi para o José Vitor, número 7. Cartão solitário do jogo. Isso, no início daqui do segundo tempo, o único cartão até aqui. E o jogo é bom, né? Mais uma falta, só que agora um pouco mais faltoso. Né? Uma falta só cometeu o Guarani contra 4 do seu adversário. Falta
Pro time do Guarani, lá pelo lado esquerdo é o Benedetti que vai pra cobrança o Benedetti, vai chover essa bola, vai de pé trocado, levantamento feito, o goleirão Zé Luiz deu murro na bola, quem fica com essa sobra vai ser do Guarani. Domina, vai trabalhando o Léo D'Amato, bateu, espirrou, vai sobrar do lado direito aqui o Derek, vamos caprichar, Derek. Caprichou, cruzamento no bolo, saiu bem o goleirão, foi lá em cima o Zé Luiz. Que ligou rápido pro José Vitor aqui, o toque de cabeça feito pelo Leonardo. Lateral aqui, já foi cobrado pelo José Vitor, tem pressa, outra vez a bola voltou para ele, o passe foi lá do jogador que é o Matheus, lá na frente, vem dominando, lado esquerdo é o Heitor, tenta o Heitor mais atrás, Zé Vitor bateu pro gol, bateu prensado, vai dar escanteio, tiro de meta, tiro de meta para o time do Guarani. Distância aqui, né, Fábio? Até o treinador da equipe da Ponte reclama, Robson Dias, mas o árbitro estava em cima do lance, marcou tiro de meta, segue 0-0, são 8 minutos desse segundo tempo. E assim, repito, Fábio, com uma postura diferente da equipe do Guarani, jogando mais no campo do adversário e tem que impor o ritmo mesmo, joga em casa, tem que fazer prevalecer sim, né? E ir para cima, buscar e tentar construir esse jogo de ida, um bom resultado, Fábio. E vem o time do Guarani, Gui Costa, não teve domínio, na frente dele o Estevão, para onde o nariz estava apontado, estava pressionado lá pelo Gui Costa, ganhou lateral o time do Guarani, você acompanha pela TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde da cidade de Campinas, jogo 0-0 aqui do Brinco de Ouro da Princesa, nesse domingo de sol, nesse domingo de calor na cidade de Campinas, Benedetti, bela jogada, Benedetti, falta pra cima do Benedetti, fica reclamando o defensor do time da Ponte, mas foi falta, né, Renato? Claríssima, né? Fez ali um X1, 1 contra 1, foi pra cima, passou o pé em cima da bola e aí não tinha outro jeito a não segurá-lo com falta. É falta que vai levar muito perigo para a meta do José Luiz. O Guarani voltou nesse segundo tempo, voltou mais incisivo, voltou mais no ataque, mais insinuante o time do Bugre. Vamos lá, tem que aproveitar esse momento. Falta lá pela meia direita, daqui a pouco vamos ter a primeira substituição no time do Guarani. Vejamos, é o Cauã que está aquecendo lá. Vejamos se a substituição vai ser agora, acho que não. Primeira falta. Falta que vai ser cobrada. O árbitro já deu toque lá, substituição depois. Falta vai ser cobrada lá do esquerdo, é chance para o time do Guarani, tem que aproveitar esse momento na marca de 10 minutos de partida. Vamos lá, vamos Bugre, autorizado. Falta que vai ser cobrada pela meia esquerda, bateu pro gol, desviou e a bola saiu, escanteio, o próprio Vitor Benedetti cobrou a falta. Vai o próprio Vitor Benedetti para a cobrança do lado de lá, do lado esquerdo vai bater bem fechado. Pé trocado, você sabe, pé trocado, você sabe, o perigo aumenta, daqui a pouco o Cauã no time do Guarani, vejamos quem vai sair. Vitor Benedetti, lá pela ponta, mão na cintura, capricha Vitor, olha o levantamento na boca do gol, passa por todo mundo, tocou de cabeça, o Gui Costa vai subir, o goleirão se atrapalhou, essa bola tá viva, ele marcou falta. Falta, foi lá, me parece, do Brian Queiroz pra cima do goleirão do time da Ponte Preta. E acabou sobrando a falta, né? Na disputa ali, o goleiro tá com o seu corpo no alto e o contato se torna um pouco mais complicado para o goleiro. Então, realmente, falta marcada. Agora vai deixando o campo o número 10, Derek do Guarani, para a entrada do 18, Cauã, Fabio. Pois é, a primeira substituição do jogo do Guarani. Já saiu o Derek lá. Vamos ver. O árbitro autoriza. O goleirão José Luiz trabalhando essa bola com o Gustavo. Ainda ele. Levantamento lá na frente para o Vitor Hugo. Toca de cabeça no meio, tentou, o Heitor bateu, pegou muito mal na bola. Vejamos o que o árbitro marcou, tiro de meta. Tiro de meta para o time do Guarani. Já batemos os 150 likes. Opa! Muito obrigado. 156 para ser bem preciso, Fábio. Com bater mais 200? Vamos lá, galera. Vamos lá. E também 515 aparelhos conectados. Nosso muito obrigado. Muito obrigado. Senta o dedão no like, vocês que estão nos acompanhando. José Vitor. Olha a cutucada na frente, Vitor Hugo. Limpou, ainda ele trabalha. Volta essa bola mais atrás lá para o Chicão, capitão do time, lá na frente.
Passe outra vez Vitor Hugo. Vitor Hugo trabalha lá pelo meio. Quem tocou na bola foi o Matheus. Levantamento aqui do Chicão, lado esquerdo. Trabalhando por aqui é o Pedro. Levantamento do Pedro lá no segundo pau. Toque de cabeça vai ser feito. Lá pela ponta direita recebe o lateral Rian. Rente à linha lateral do campo. Se fecha o time do Guarani. A bola trabalhada recuada aqui no campo de defesa para o Gustavo. Gustavo tem do lado esquerdo aqui o lateral esquerdo o Matheus Souza. Sai da ponta. Vai para o meio e recua a jogada. Mais atrás lá outra vez o Gustavo. Vai recomeçar tudo de novo. Se projeta, vai avançando. Ninguém o acosta. Levantamento feito, corta a zaga, vai voltar, dominou lá o Cauã. Só que perdeu melhor lá para o jogador que é o Matheus, mas recuperou de novo o time do Guarani. Vai puxar esse contra-ataque. Bom passe para o Brian Queiroz. Vai chegar nessa bola. Chegou o zagueirão, mas o lateral do time do Guarani. Chegou vibrando lá o Gustavo, mas é lateral para o time do Bugre, caminho Luque. Vamos caprichar na marca de 13 minutos de partida. O time do Guarani cresce nesse segundo tempo e daqui a pouco substituição. Recebendo o Léo D'Amato. Léo D'Amato pelo meio, Brian Queiroz bateu no Brian Queiroz. Ficou reclamando lá o Léo D'Amato e com razão. Lado esquerdo por aqui o Heitor. Falta do Heitor, hein? Marcou falta. Falta para o time do Guarani. Segundo tempo muito mais faltoso por parte do adversário do Guarani, né? 5 faltas até aqui contra apenas uma do Guarani, que sendo repetitivo, né, Fábio? O Guarani evoluiu, melhorou muito, o Estrada conversou com a rapaziada, diminuiu os espaços, principalmente aqui pelo lado direito da defesa do Guarani, né? Lado esquerdo do ataque da Ponte, e nesse... O futebol ele sempre vai ser injusto, né? Mas o Guarani é melhor, tem mais posse de bola. Agora precisa caprichar no último terço, Fábio. E daqui a pouco o Pedro Henrique no time da Ponte Preta, o Vicente. Falta para o Guarani, capricha, levantamento lá no bolo. Quem passa por todo mundo lá no segundo pau, evitou a saída do Gui Costa, mas a bola já tinha saído. E nesse momento a substituição. Mais uma troca agora na equipe da Ponte Preta. Deixa o campo número 11, Heitor, para a entrada do 16, Pedro Henrique, Fábio. Uma substituição para cada lado, lembrando que o Sub-17 são 7 substituições em 3 paradas. Tocou na bola lá o Renan Polozzi, lateral para o time da Ponte. 14 minutos de partida, quase 15 já. Você acompanhando pelo reloginho da TV Guarani. Lá pelo meio, corta a zaga, Renan Polozzi, a bola sobe, vai subir, cortou Gustavo de cabeça, a bola fica aqui para o Leonardo do jeito que deu, levanta essa bola, rifa, outra vez lá o Gustavo. Vitor Hugo, ele domina, é difícil de marcá-lo. Lado esquerdo por aqui recebeu lá o jogador que é o Pedro Henrique. Vai pra cima, olha o cruzamento, teve o desvio, tira o Leonardo do jeito que deu. Olha o Gui Costa aqui, dominou com dificuldade, mas deu certo, fez o passe pro Brian Queiroz. Boa jogada do Brian Queiroz, vai levando, se livrou de 2, acabou, mas o árbitro deu falta e me parece que ele deu a falta antes. E perdeu o cartão. A falta aconteceu, primeiro número 6 da equipe da Ponte, o Matheus Souza, segura, ele consegue levar a vantagem, depois o Chicão, número 5, também tem o mesmo ato de agarrar, de segurar o seu adversário. Porém, o árbitro acabou se equivocando ali, não dando o cartão. No mínimo, a falta tática, né, impedindo uma progressão da equipe do Guaraná. Agora sim, ali, ó, acabou aparecendo o cartão, só confirmando, talvez, a distância é pelo número 5. Mas já confirmo para você, Fábio. É um dos dois que está na barreira lá. Eu até pensei que foi para o Matheus Souza, mas daqui a pouco a gente vai confirmar. Falta lá para o Vicente. Falta e cartão. Vicente, falta e cartão. Falta que vai ser cobrada de novo aqui pelo lado direito. É o Vicente, lateral esquerdo, vai bater bem fechado. O Guarani melhorou, até redundante a gente falar. Guarani melhorou bastante nessa etapa de complemento. 16 minutos. Vicente. Olha o Vicente, calibra o centro, executa, tira a zaga do time da Ponte. Olha essa sobra de bola, o Renan Polozzi fez o passe, tem condição aqui o Luque, mas não teve domínio. E anota aí, Fábio, como eu disse, né, por insistir e segurar e tal da falta tática, impedir um ataque promissor, como queira. O árbitro Danilo, mesmo com um atrasozinho, Danilo Ricardo Salgado, aplicou o cartão amarelo ali para o número 6 da Ponte Preta, o senhor Matheus Souza. Portanto, lateral esquerdo, Matheus Souza. E agora outra falta no mesmo
praticamente do mesmo local que antes. Falta em cima lá do Brian Costa. E a galera cobra, né? Principalmente os torcedores que aqui estão no brinco. Um possível segundo cartão amarelo para ele, o que deixaria ele fora do campo de jogos. E 2 amarelos no mesmo jogo é vermelho, mas falta normal de parte de jogo. Siga na pelota, 0-0. Você vê aí no placar, 0 para o Crias da Tribo, 0 para o adversário do Guarani, Fábio. Cortou a zaga do jeito que deu lá da ponte, ganha a lateral o time do Guarani, vai o Vicente. Vai o Vicente, jogo continua 0-0 na marca de 17, quase 18 minutos, tem jogo ainda. Os dois treinadores fizeram uma substituição, tivemos até agora uma substituição para cada lado. O lado esquerdo domina por lá, quem tentava por lá, o Renan Polozzi. Corta a zaga da ponte lá, dominando o jogador que é o Vitor Hugo, lado direito, vai levando, olha o cruzamento pelo meio lá pro Cauã, corta a zaga do jeito que deu, o Leonardo cortou. Toque pelo meio aqui, era o Pedro Henrique que estava lá dentro da grande área do time do Guarani. Levantamento pro Pedro Henrique de novo, passa por ele, a bola vai sair e saiu. Lateral para o time do Guarani. E assim, né, Fábio? 634 aparelhos ligados, nosso muito obrigado, 177 né? Likes. E está falando aqui o Matheus Prado, que o time da Ponte Preta está com 8 desfalques, assim como o Guarani também, seu principal centroavante, o Guarani. Mas vem o Guarani, dominou, o recuo de cabeça foi feito quando fechava por lá, perigoso o Vitor Benedetti. Quase, ele belisca essa, quase ganha aí uma grande oportunidade para o time do Guarani. Chegou com perigo, né, Fábio? Aquilo que a gente vem falando, comentando nesse segundo tempo, muito melhor a postura da equipe do Guarani, querendo o jogo, indo para cima. Vai lá, Fábio. Vitor Benedetti, é ele, lado esquerdo, Vitor Benedetti. Aí se enrolou com a bola, pisou na bola literalmente e na sequência deu lateral para o time adversário quando fechava lá o número 18, o jogador Cauã. Ganhou lateral o time da Ponte. Aqui você acompanha o derby pela TV Guarani. Lateral lá para o Rian. Campo de defesa entregando lá para o jogador que é o Chicão. Vira essa bola na frente, tentou lá na frente, a bola chega no Vitor Hugo. Número 9, o Vitor Hugo. Vitor Hugo pelo meio, o toque foi feito lá pelo jogador número 18 do Guarani, que era o 16 o 18 do Guarani, o jogador que era o Cauã. Bola foi recuperada, outra vez dominando por lá o jogador que é o Chicão. Lá no meio o Vitor Hugo, passe anteriormente foi do Matheus, domina o Vitor Hugo. Domina pelo lado direito. Vai carregando, domina, passa o pé por cima da bola, tentando, se fecha o time do Guarani, mais atrás Chicão, cruzamento pelo meio, corta a zaga pelo Leonardo quando estava lá o jogador que é o Pedro Henrique. A bola volta aqui no campo de defesa, é o Estevão, vai soltando para o Gustavo. Gustavo, pede calma, ainda ele, ninguém o acosta, ele vai indo. Tentando lá do canhoto aqui na tentativa com o Pedro Henrique. Cortou a defesa por intermédio do Brian Queiroz. Na tentativa para o Gui Costa. Vai correr o Gui Costa. Acredita em toda a bola. Fica lá para o José Luiz, que entrega lá para o Estevão. Despacha, levanta aqui. Vai subir o Brian Queiroz de cabeça. Passou por ele. Vai tentar o Luque para tentar dominar. O Luque ganhou, mas com falta. Falta foi para cima lá do jogador, o Pedro Henrique. E o jogo vai agora chegando naquele momento, né, Fábio? Ainda, lógico, tem muito tempo. Parada para reidratação, então aproveita, escaneie o QR Code que está aparecendo na sua telinha e se torne sócio campeão. Mostre a sua paixão pelo Bugrão. São planos a partir de R$30, é isso mesmo. E você vai ficar por dentro de todo o benefício que é se tornar sócio campeão. Um segundo tempo diferente, né, Fábio? Com mais possibilidades e mais posse de bola do Guarani, mas assim, continua equilibrado o jogo, né? Equipes com desfalques, tudo isso que a gente também sabe, o torcedor sabe, mas o jogo é bom, o jogo é equilibrado. A equipe do Guarani, como eu disse, melhorou no segundo tempo, diminuiu mais, né, e sobe a marcação, e com isso diminui os espaços para a equipe adversária, e com isso até chega. Mas é aquilo que eu falei, precisa dar aquela caprichada no último terço, no último passe. A bola às vezes passa muito ali na frente da área do goleiro, enfim. Mas é um segundo tempo bem diferente, apesar também, Fábio, um detalhe, nós estamos esquecendo, né? São rapaziada, 17 anos, 16 anos, mas o calor tá um para cada um aqui. Céu de brigadeiro, um solzinho, por isso até por isso das duas paradas, né? Tanto no primeiro tempo
tempo, como agora também, para reidratação. Fábio Amistaldi. Agora há pouco tínhamos 27 graus, já que você falou da temperatura, temos aí uma sensação térmica agora de 29. E seco, né, Fábio? E seco, né? Não é só a questão do calor, de estar abafado ou não. Isso também prejudica, né? Mas são jovens, que jovens também sentem, né? O jogo é disputado com intensidade alta, ansiedade, medo de errar, enfim, tudo isso que envolve uma partida de futebol e também não podemos deixar, né? Mas eu aí tem o corneteiro, eu com 17 anos jogava bola de manhã e de tarde, mas aqui é competição, vale ponto, é clássico, é rivalidade. A coisa não é bem assim não, profissional, meu amigo, a coisa muda, tem pressão, tem responsabilidade, a coisa não é fácil não. Falta aqui pro time da Ponte, é o Pedro, mão na cintura lá, perto da bola também o José Vitor. 2 homens na barreira do time lá do Bernardo Augusto. Cada equipe fez até agora uma substituição, tivemos uma substituição para cada lado. Vai ser autorizado o árbitro vai autorizar, tá com o apito na boca, aqui vai o José Vitor, levantou essa bola, o toque de cabeça para quem chega de trás, dominando, Gustavo bateu e a bola para fora. Bateu para onde o nariz estava apontado. Bola parada é sempre perigoso, né, Fábio? Bola é lançada na área e agora, né, uma das poucas vezes que a segunda bola ficou para a equipe da Ponte, ela chegou, chutou longe do gol, essa foi parar lá na Norte-Sul. Exatamente, aqui e o Guarani toca a bola no campo de defesa, o jogo continua 0-0, ninguém balançou a rede hoje aqui, olha o toque de cabeça, o Vitor Benedetti vai tentar, espirrou o taco da zaga do time da Ponte, Vitor Benedetti vai para cima, lá tocou, teve o toque na bola feito pelo defensor, pelo Gustavo, escanteio fica reclamando lá, jogador do time adversário, escanteio pelo lado esquerdo, vai para a cobrança lá, o jogador é o próprio Vitor Benedetti, vai para a batida lá. Escanteio para o time do Guarani, o torcedor joga junto aqui, olha o cruzamento no meio, toque de cabeça, gol do Guarani! Vibra o torcedor aqui do Brinco de Ouro da Princesa. Gol do capitão Leonardo no cruzamento, na cobrança do escanteio, você revê de novo. Lá no segundo pau, Gustavão de cabeça, bateu de cima para baixo. Canto esquerdo do goleiro Zé Luiz. Abrindo o placar aqui no Brinco, estufou a rede da Ponte, o Guarani sai na frente no Sub-17, 1 para o time do Guarani, 0 para o time da Ponte. Carimba, Renato. Carimba, Amistaldi. Pode carimbar. E se está no barbante é do Guarani. Crias da tribo, 1, Fábio Amistaldi. 1 para o Guarani, 0 para a equipe da Rua de Cima, Fábio Amistaldi. Exatamente. É aquilo que a gente dizia. O time do Guarani melhorou no segundo tempo, faz o seu gol e agora cresce no jogo. Me parece que vai pintar cartão e já pintou mais uma, vermelho. Vamos pegar a imagem, me parece que foi lá pro Matheus, número 8. Vejamos, vamos confirmar. Isso, até pra gente poder confirmar, né, Fábio? Até porque está um bololô danado lá. O árbitro está em cima do lance. Ele é instantâneo, ele levanta o cartão vermelho imediatamente, a ação faltosa. Pelo que eu vejo aqui nas imagens, vou até pedir para buscar o replay aqui, Fábio. É o ponto de contato. Em cima, acima da linha da bola, de cima para baixo. Tá fora do jogo o garotinho da equipe da Ponte Preta. Ele está deixando o campo aqui. A gente não consegue ainda identificar a numeração, mas daqui a pouquinho a gente já informa. Fora do jogo, um jogador a mais, 1-0. Não poderia ser melhor, Fábio Amistaldi. E deu para perceber pelas imagens que ele deixou o pé para pegar mesmo.
É o número 8, viu? É o número 8, aquilo que eu falei, o Matheus, número 8. Perfeito, Fábio. Número 8, fora do jogo, jogo brusco grave, aquele negócio de que ele coloca a integridade física do seu adversário. O árbitro em cima, o Danilo Ricardo Salgado, não pensou duas vezes, é oportunidade. Se o jogador deu oportunidade, cartão vermelho, fora do jogo, agora 1-0, um jogador a mais. É aquilo que nós vimos falando, o segundo tempo diferente, uma postura mais agressiva, competitiva, indo para cima e o gol veio na hora certa e agora saber jogar com tudo isso a seu favor, Fábio. E vem o Guarani com um a mais, Brian Costa. Olha o Brian Costa, olha o cruzamento nas mãos do goleiro José Luiz, portanto expulso o Matheus, camisa número 8. Lado esquerdo é o Pedro Henrique, lado esquerdo aqui é o Vitor Hugo. Olha lá, vai o comandante de ataque, tenta, é grandalhão, ele trabalha, protege bem, vai pra cima, no meio, Pedro Henrique. Domina o Pedro Henrique. Agora o árbitro aponta falta pra cima do Pedro Henrique. Meia esquerda, campo de ataque. O árbitro em cima de novo, né? Em cima do lance, marcou a falta. É assim, né, Fábio? Lógico que todo lance, quando é uma grande decisão, né? E essa expulsão é uma grande decisão, o árbitro está em cima do lance, né? Lógico que o torcedor adversário não vai gostar, mas no meu ponto de vista, da onde nós estamos e através das imagens aqui do replay, para mim acertou na expulsão. É a força empregada e ponto de contato, é o que se fala muito hoje na regra do jogo. Olha o Pedro no cruzamento, do jeito que deu, tira a zaga do Guarani, quem estava por lá, o Léo D'Amato. E o goleirão aqui, o Zé Luiz, pede calma, ele que domina. Daqui a pouco mais uma substituição no time da Ponte. Olha o levantamento do Zé Luiz lá para o Vitor Hugo. Tentou, o árbitro pegou falta do comandante de ataque do time da Ponte Preta. 670 aparelhos conectados, Fabião. Muito obrigado. O pessoal vai chegando, se inscreva no canal, deixe seu like, né? Fortaleza. E um detalhe, mais ainda você que é bugrão, tá aí, ó, associe e mostre sua paixão pelo Guarani, se torne sócio campeão, Fábio. Daqui a pouco o Juan, no time da Ponte Preta, tá conversando com o treinador lá. E como mudou o jogo, né? Como muda o jogo, é aquilo que nós também falamos ao longo desse jogo todo, bola parada, bem colocada, o zagueirão subiu lá no terceiro andar, né? Eu ia falar subiu lá em cima, Renato, longe disso, subiu no terceiro andar, o Leonardo colocou no barbante, agora a inteligência, sabedoria, tranquilidade, até porque o adversário tem que sair para o jogo, né, Fábio? Tudo bem, como eu disse, repito, não se define hoje, mas o jogo virou e muito a favor do Guarani. Zé Vitor tentou, cruzamento foi lá do Pedro, pede calma lá o Vicente. Campo de defesa, ele domina com tranquilidade. Jogo muda. 29 minutos, tempo vai passando quase 30. Olha o levantamento, lado esquerdo, tentou Gui Costa lá, cortou, bem colocado o jogador que era o Gustavo. Domina o time do Guarani, trabalhando pelo meio quando tentava lá o Polozzi, briga o Polozzi, Brian Costa de calcanhar, só que tocou errado, a tentativa foi com o Luque. Recuperando lado esquerdo, o Pedro Henrique. Vai pra cima o Pedro Henrique, ele tem habilidade, briga o jogador do Guarani, ele marca falta de ataque, o jogador do time da Ponte reclama, falta lá no campo defensivo do time do Guarani. Tempo vai passando, 30 minutos aqui no Brinco de Ouro da Princesa, nessa atmosfera positiva. E a Magali Silva está no Espírito Santo, né? E também o Marcos Cruz, um abraço para o pessoal da TV, né? Estamos aqui falando aqui, vamos que vamos, Fábio Missal. Muito bem, a placa subiu lá, já teve uma substituição no time da Ponte Preta. E vai ter a outra substituição, agora vai entrar o camisa 14 para a saída do camisa, saiu portanto o próprio 16 que tinha entrado. Saiu portanto o 16 que tinha entrado lá, o jogador Pedro Henrique. Confirmando então, Fábio, entrou o 18, né, da equipe da Ponte Preta, o Juan, e deixou o campo o Pedro Henrique, 16, que entrou há pouco. Exatamente, daqui a pouco substituição também no time do Guarani. Vicente, a bola chega atrás aqui, lá no campo de defesa, domina o Ananias. Campo de defesa, Ananias, ele ficou reclamando aqui o Luque, porque ele estava livre de marcação aqui. O time recuou lá pro Bernardo Augusto. Bernardo Augusto, Leonardo, agora sim o Luque, só que agora está marcado. Luque,
Na cavadinha na frente, lá tentou Léo D'Amato, mas recuperou o time da Ponte Preta. Olha a bola tocada aqui, recebendo lá o jogador que é o Cauã Vinícius. Teve o toque da defesa do time do Guarani. Nesse instante, substituição do time do Guarani. Vamos lá, deixa o campo número 5, Renan Polozzi. Gigante Renan Polozzi, jogou demais, marcou muito, né? E vai entrando camiseta 15, o Arthur Pezin. Pezin, perfeito. Arthur Pezin, número 15, Fábio Mistaldi. Arthur Pezin, os dois se cumprimentam lá. Teve a substituição, já cumprimentou o treinador. Saiu lá o Renan Polozzi, abraçado pelo seu treinador, jogou demais. Luque fez o passe na frente aqui, o Gui Costa. Recebeu agora de frente, vai pra cima, o Gui Costa. Vai caminhando, o Gui Costa. Prende pra limpar a jogada, pra clarear. É isso que ele faz, Luque. Tem mais no meio lá, recebeu. O time do Guarani tenta lá com o jogador número 15, que é o jogador Guilherme. Guilherme, o número 15, que é o jogador Arthur Pezin, na verdade, desculpa. E o passe foi feito aqui, o Bandeira apontou aqui uma falta, apontou apenas lateral para o time da Ponte Preta. Levantamento feito à frente, cortou de cabeça Arthur Pezin. Pelo meio, tentativa foi feita lá com o jogador número 18, que era o Cauã, falta para cima dele. Falta lá. De novo, pela mesma faixa de campo, sempre por aqui, pelo lado esquerdo. Mais uma vez vai o Brian Queiroz para a cobrança. Brian Queiroz vai deixar para quem? Vejamos se é o Luque. O Luque conversa lá com o Vicente. Era na verdade o Léo D'Amato, já cobrou. Luque pro Léo D'Amato. Léo D'Amato aqui, passe atrás, é o Luque. Campo de defesa recebendo o Leonardo. Autor do gol. Ananias. Solta a bola lá do esquerdo, é o Vicente. Recebe lá, trabalha, se fecha o time da Ponte. Vicente mete essa bola mais atrás e o Ananias vai virar jogada aqui, pede jogada aqui, o Luque dominou, bonito, trabalha com categoria. Brian Queiroz. Levantamento lá na frente, vem dominando, olha a Ponte, o Guarani chegando lá do lado direito, quando brigava por lá o jogador que era o Cauã, se enrolou com a bola, uma jogada meio confusa, mas na verdade chegou bem o time do Guarani. E um contato de jogo, né? O árbitro estava a menos de 5 metros do lance, existe a procura por espaço, existe o contato físico, mas nada a marcar, siga na pelota, 1 para o Guarani, 0 para a Ponte. Brian Queiroz recebeu lá na frente, é o Gui Costa, deslocado por aqui, foi empurrado o Gui Costa, ele vai levando, prende a jogada, masca a jogada, só que na frente dele lá o zagueirão, o Gustavo, acabou tomando dele. Levantou na frente e passou pelo Leonardo Ananias na complementação, ela sobe, vai tentar brigar o Léo D'Amato, ó, também lá o Benedetti, Léo D'Amato no meio, falta e vai pintar mais um cartão, já pintou. Falta, vejamos quem tomou esse cartão, é o jogador que acabou de entrar, viu? É o jogador que está ali no meio no meio do campo ali, Fábio, né? Mais um cartão marcado e anotado para o Cauã, né? E acabou pegando, né, Fábio? Acabou pegando. Agora, lógico, vai ganhando aqueles segundos preciosos, importantes para manter esse resultado. Jogo muito bom, Fábio, jogo disputadíssimo, 1-0 para o Guarani. A falta foi para cima lá para cima do Léo D'Amato, que já se recuperou. O árbitro, portanto, 3 cartões pelos lados do time da Ponte Preta. Falta que vai ser cobrada lá, vai deixar para o Leonardo. Nome do jogo, tem 2 bolas em campo. Só passando aí então, Fábio, número 7, 6 e o 18 agora amarelados, além do camiseta 8 expulso pelo lado da Ponte. Lado Brian Queiroz. Recebe o Brian Queiroz, tenta aqui, ele domina, passa o pé por cima da bola, Luque, mais atrás é o Vitor Benedetti. Limpa o Benedetti, domina, ainda ele. Perdeu, cochilou, perdeu. Olha o contra-ataque do Vitor Hugo. Vitor Hugo vai pra cima, é o número 9. Foi pra cima o Vitor Hugo e vai pintar cartão ou não? Falta lá do Leonardo pra cima do Vitor Hugo. O árbitro marca a falta, a princípio até pelo seu gestual. Pensava que ele iria mostrar cartão, acabou ficando só na resenha, né? Falta que vai levar perigo, Fábio.
e o Juliano Fortunato. Que maravilha, domingão com futebol, vendo a vitória do Bugrão. Parabéns pela ótima transmissão. Vamos, obrigado. Bugrão. Sábado aquela rivalidade, né, Fábio? Sábado vai ser outra chicotada no rival. É o Juliano de Barueri, Fábio Amistaldo. E daqui a pouco vai entrar o Guilherme, número 14, no time do Guarani. Já está na boca de espera lá. Depois da falta. Ajeita para fazer a batida lá o jogador que é o Ruan, número 18. Perninha canhota, vai o Ruan. O Vitor Hugo lá na grande área. Ruan, número 18, vai levantar essa bola, vai autorizar. Lado esquerdo, calibra o centro, vai levantar essa bola, olha o cruzamento, Luque de cabeça, ela subiu. Complementou, tirou do jeito que deu a zaga do time do Guarani. A bola volta para o Rian, levantamento no meio, lá tentou. Olha o Vitor Hugo por baixo, chegou cortando o Ananias. Falou aqui não, mas ganhou lateral o time da Ponte Preta. Lateral para o Rian. Rian entregando pelo meio lá para o jogador que é o Pedro. Rian. Recebe, vai tentar para cima dele lá o Benedetti, escapuliu do Benedetti. Olha o Rian, fez bela jogada, olha o cruzamento pelo meio, tava na boca de espera lá o jogador que é o Cauã Vinícius. E despachou a zaga do time do Guarani, sai pela linha lateral e nesse instante a substituição. Mais uma troca, né? Agora o Guarani vai entrando 14, né, da equipe do Guarani. O Guilherme tá prontinho ali para entrar. Vamos ver quem vai deixar o campo, Fábio. Lembrando, é o Léo D'Amato. Léo D'Amato. Fez um grande jogo também, né? Sempre bastante participativo ali na criação, na marcação. Sangue novo no Guarani. Número 14, Guilherme. Guilherme, número 14, já entrou, saiu o Léo D'Amato, que foi aplaudido aqui quando foi substituído. E nesse momento cumprimenta lá o seu treinador, recebe o afago do seu treinador. Não tem pressa nenhuma o time do Guarani na marca de 38. Poxa vida, o tempo tá passando. Rápido. Levantamento do Luque aqui. Quarta zaga ficou lá pro jogador que é o Cauã. Caio Vinícius. Tentou lá do lado esquerdo, o Vitor Hugo, cortou a zaga do time do Guarani, voltou do lado esquerdo aqui pro Matheus Souza. Lá pro Vitor Hugo, no meio, corta a zaga do jeito que deu, cortou do jeito que deu a zaga do time do Guarani. Saiu errado o time da Ponte, olha o levantamento. Dominando o Gui Costa, dominou, não tem ninguém perto dele, bateu, explodiu, vai voltar aqui do lado direito. Vem o Cauã, aqui pela ponta. Vai tentar o cruzamento, o Cauã vai pra cima, masca a jogada, prende, pintou, cruzamento rasteiro, deu certo, o Gui Costa tenta, foi desarmado pela defesa, o Gustavo tava lá. E na sequência ele deu falta de ataque do time do Guarani. Eu vou falar uma coisa pra você, hein? Belo jogo do Gui Costa também, né, Fábio? Se movimentando, brigando, não tem bola perdida, né? Vai pra cima, tenta na individualidade. Belo jogo também do centroavante do Guarani, o Gui Costa. Exatamente. E a lateral aqui já cobrado, lado esquerdo é o Matheus Santos. Matheus Souza mais atrás lá para receber o Gustavo. Gustavo do meio lá para o Estevão. Do lado direito o Rian. Se fecha o time do Guarani. Mais atrás, vamos ver o tempo de acréscimo. Vamos ver, já estamos na marca de 40 mais 5 minutos. Vamos até os 45. O time da Ponte chega lá pelo lado direito. O Vitor Hugo, sempre no pivô. Meteu na frente, bateu pro gol. E ela passou muito perto essa bola. Um chute, teve o desvio, chute perigosíssimo. O Bernardo Augusto estava na jogada, mas é escanteio. Vamos até os 45 minutos. 5 minutos de acréscimo, muitas trocas, paralisações, né, Fábio? Bom número de acréscimo aí nesse segundo tempo. Agora é segurar, né, Fábio? Segurar, fechar a casinha. Escanteio, vai o Pedro, vai bater bem aberto essa bola. Olha o cruzamento, subiu de cabeça, na primeira cabeçada tentou o Luque. Quem fica com essa sobra é o Matheus Souza. Tentou o Matheus Souza, teve o desvio, quando ele estava com a bola, teve desvio lateral para o time da Ponte Preta lá. Matheus Souza entregando lá na frente, tentativa foi feita com o jogador que era o Rian. Na sequência ele deu falta de ataque do time da Ponte Preta. 10ª falta do jogo pelo lado da Ponte, contra 4 pelo lado do Guarani. Agora é o momento de ganhar mais um tempinho, segundos, aqueles segundos preciosos que o futebol permite. O árbitro também vai acompanhando ali, vai terminando esse primeiro confronto das oitavas de final. Jogo de volta semana que vem, Guarani vai buscando, quem sabe aquela espetadinha no final e o segundo gol, Fábio.
Pode ser agora. Quando tentava por lá, o Cauã foi desarmado, a bola ficou lá na defesa do time da Ponte Preta, que sai para o jogo lá, o Gustavo que recebe. Passa anteriormente, foi lá do Pedro. Quem recebe agora é o Chicão. Lá na ponta para receber é o Rian. É o zagueirão lá, o Estevão. Toca essa bola mais atrás lá para receber o Chicão. Daqui a pouco a última substituição no time da Ponte Preta, número 19, tá lá. Só lembrando, né, Fábio, além desse derby que está acontecendo no Sub-17, tem o derby também do Sub-20. O jogo de ida aconteceu ontem em Itapira, 1-0 para o Guarani. O Guarani joga aqui na próxima sexta-feira o derby do Sub-20, né, com a vantagem já de ter construído essa vitória. E agora mais uma troca ali por parte da Ponte. Saiu camiseta 9, o Vitor Hugo sumiu no segundo tempo, entrou o 19, Maurício. 19, Maurício pra cima lá, teve substituição, foi substituído o Vitor Hugo. Luque, levantamento feito aqui, passou pelo Brian Queiroz, corta a defesa, quem fica com essa sobra, o Pedro vinha brigar pelo time da Ponte, a bola ia saindo aqui, o Brian Queiroz tentou evitar a saída, ganhou lateral. Time da Ponte Preta já na marca de 42 minutos. 42 minutos, 2 além do tempo regulamentar. O Guarani vai levando essa 1-0 aqui no derby do Sub-17. Brian Queiroz levantou na frente para o Gui Costa, não ia chegar nessa bola, foi o chutão. Se livrou da bola. O Zé Luiz domina. Rian, aliás, é o Estevão. Lá vai o Estevão. Levantamento à frente, lá o Maurício. Mais atrás, fez o passe aqui. Dominando para receber do lado esquerdo o Matheus Souza. Passe anteriormente foi feito. Olha o cruzamento, passou pelo Luque, passou por todo mundo na puxeta. Jogada perigosa quando fechou. Lá o Maurício novamente. Bateu fraco na bola. A jogada até foi bonita, mas bateu fraco, o que facilitou a vida do Bernardo Augusto. E respondendo aqui ao Seninha, quem fez o gol foi o Leonardo Ferreira, o zagueirão, capitão da equipe. 1-0, vai vencendo, levando um ótimo resultado. Depois joga por um empate. Lógico que sabemos a dificuldade que o Guarani terá no segundo jogo, mas a importância da vitória é fundamental. E agradecendo, Fábio, aos 777 aparelhos, mais de 222 likes. Muito bem, muito obrigado mesmo pela grande audiência. Pedro, olha o levantamento, toque foi feito, ficou fácil lá para o goleiro Bernardo Augusto. Toque de cabeça foi feito, nada feito, ficou fácil lá, repito, para o Bernardo Augusto, que vai rifar essa bola. Levantamento feito aqui, o goleirão está adiantado, olha lá o Benedetti lá do esquerdo, o goleirão foi esperto lá, o José Luiz. Rian. Levanta essa bola, lá para o Maurício. Tentou, brigou para cima do Ananias, chegou Leonardo, entregou lá pelo meio para o Cauã, fez o passe errado. Recuperou o time da Ponte, o Pedro recebe, é o número 10, vai mandar essa bola, bateu, explodiu na zaga, voltou para o Pedro, recupera o time do Guarani, vai puxar o contra-ataque aqui do lado direito, mas quem retomou foi o Matheus Souza. É o meia dúzia, o Matheus Souza, olha o cruzamento lá para o Maurício, passou por todo mundo, o Vicente estava na jogada, fez a proteção, deixou a bola sair, tiro de meta na marca de 44 minutos de partida. O jogo vai acabando, o Guarani vai conquistando esse resultado. Esse resultado importantíssimo já conquistou. Sob os aplausos e sob a vibração dos torcedores aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Final de jogo pelo Sub-17, fase de oitava de final. Guarani vence o derby, 1-0, gol marcado pelo seu capitão, o back central, camisa número 3, o defensor Leonardo. 0 para o time da Ponte Preta. Você acompanhou as emoções e as informações desse jogo pela TV Guarani. Fábio, belo jogo de futebol. Um primeiro tempo mais equilibrado, em algumas oportunidades a Ponte até chegou, mas no segundo tempo só deu Guarani, né? E a bola parada definiu o jogo. Léo Ferreira foi lá no cabeceio, subiu no terceiro andar, de baixo para cima, ou de cima para baixo, como você falou, Fábio. Cabeceou, acabou entrando, barbante, 1-0, resultado importantíssimo. Agora é jogar com o regulamento. O empate leva o Guarani às quartas de finais do Sub-17. Nosso muito obrigado a todo mundo, né? E agradecer aqui a todos que estiveram, que elogiaram, que deram aquela cornetada, também faz parte, né? Lembrando que voltamos na TV Guarani na próxima sexta
com o derby, só que pelo Sub-20, direto aqui do Brinco de Ouro da Princesa. E no sábado estaremos em Cosmópolis com Guarani e Santos pelo Sub-15. É isso aí, Fábio Mistaldi. Um ótimo domingo a todo mundo. Vamos Guarani agora, 1 para o Guarani, já foi, né? 1 para o Guarani, 0 para o seu adversário. Tem muito trabalho. E assim, um detalhe, para não esquecer, Fábio, parabéns ao Luiz Estrada, viu? Segundo tempo conversou com a rapaziada também entendeu, não podia deixar de passar batido, né? Ótima atuação, parabéns a todos. Até o próximo final de semana, Fábio. Até, para você que nos acompanha pela TV Guarani, até sexta-feira, aqui pelo Sub-20, falando do Sub-17, o jogo da volta, Guarani joga pelo empate. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, um excelente final de semana e até a próxima. Tchau, gente!